Hi, little pockets e big pockets. International. Essa é pra quem mora nos States. Perceberam que a gente voltou, né? Estamos aqui novamente. Essa voz vocês conhecem. Essa voz você já é de casa. E eu sou o José. Eu sou o Caco, gente. Felipe. Hilário. E nós vamos falar hoje de um tema muito recorrente e muito preocupante que acontece. Fanbases tóxicas. Plus RuPaul's Drag Race. Que é quase um sinônimo. Tá ali, ó. praticamente a mesma Nossa, coisa. De mãos dadas. Exatamente. Mas antes, vamos falar sobre o carnaval. Como é que foi o carnaval de vocês, meninas? A menina, bom, meu primeiro dia de carnaval foi... primeiro que eu me aventurei no carnaval sem internet. Então foi uma, assim... Eu tava ali porque Deus queria. Não tinha um motivo. Eu encontrei um amigo meu do trabalho sem querer no metrô. E aí eu encontrei com o resto dos meus amigos. E aí, depois disso, eu fui emendando em tentar achar um bloco. Até a hora que eu me perdi dos meus amigos. Achei um outro grupo de amigos. Também uma chuva infernal. No segundo dia, eu encontrei uma menina vestida de Cristina Aguilera. Que foi Eu vi! eu vi. Inclusive, eu vi ela no Instagram de algum outro amigo meu. Sério? Porque eu vi no do Papel Pop. Tanto que ela me seguiu e curtiu a foto. Mano, eu vi ela no Instagram de algum amigo, tipo, aleatório, assim, que ela tava de rolê. Ela tava de rolê com a pessoa também. Tipo, você devia ser amigo. Aí eu falei assim, ai, é menino do Instagram do Caco. Ela, que roupa incrível. Não, assim, é eu maravilhosa. conversei com ela. Ela fez, porque na hora, tipo, eu fui sair correndo, assim. Tipo, Eu imagino o seu desespero. deixa eu, tipo, sei lá, falar com você. Aí ela virou dela, eu amo quando fã de verdade reconhece. Eu falei, como não? Dela, Nossa, icônico. Aí ela virou e falou que ela fez a roupa pedaço por pedaço da roupa, tipo, tudo ela tinha feito. E ela tava com todos os piercings e a peruca com, tipo, as extensões pretas, exatamente igual. Meu Deus, muito Qual que é o nome dedicada. dela? Você lembra? Não sei. Olha, Eu tenho o Instagram dela. mas manda eu não sei. esse episódio que a gente vai mandar um shout-out pra ela, porque ela arrasou, melhor fantasia. Sério, ela fez, assim, transformou meu carnaval num carnaval Fora, icônico. que é mega confortável, né? Calor daquele, Sim. com uma calça que é uma abertura gigantesca. Dá um ventinho e só um ali. sutiã. topzinho. Amor, e você arrasou, parabéns. E Bem aí dirty. Aí eu fui, acho que na balada na segunda-feira, que foi muito boa. E depois eu fiquei morrendo só. Tipo, porque eu voltei a trabalhar quarta-feira de cinzas. Mas você então... participou de também todos? eu também trabalhei eu na também quarta. trabalhei na quarta-feira de Eu cinzas. não. Eu fui em 2 blocos só, mas eu também, tipo, não fiquei tão apegado, assim. Como eu já tinha ido no emo já, que foi antes, eu tava de boa, assim. Independente de quantos eu fosse, eu curti o carnaval bastante. Sim. E você, amigo? Tá. Gente, meu carnaval foi até legalzinho. Superou as minhas expectativas em alguns pontos, porque eu só tava animado mesmo pra ir no Sambi Júnior, que inclusive fomos juntos. Fomos Eu, juntas. Felipe José e grande elenco, né? Grande elenco. Inclusive, o Mel tá aqui também. A Malu tá Malu aqui, tá de ó. plateia. De plateia, Né? que foi Malu. junto com a gente. Perfeita. Aliás, teve um Little Pock que encontrou vocês Sim, no Sambi Júnior. sim. E ele veio falar, ele me encontrou na balada à noite. E ele veio falar, tipo, só faltava você foi o único que eu não encontrei. Era o que Eu tava falei, vestido de bom, coelho? Aquele vestido de coelho era Em qual, outra coisa em que- qual balada? na Barbie. Ah, você foi na Barbie? Foi. Eu queria ter ido. Aí ele virou, tipo, dele, só faltava você, não sei o que. Eu comecei a dar risada e falei, bom, agora não falta mais. Então, teve esse, mas acho que não foi esse, foi outro que encontrou o Caco, porque esse é o Felipe. Tá, sim. É, Então é foi outra o mesmo? pessoa. Então foi esse. É o mesmo. Ele tirou uma foto com a gente, eu não sei quem tem essa foto, é você? Eu tenho. É você? Eu tenho. Ah, tá, é porque ele veio pedir pra mim e eu não tinha foto. Eu fiquei, Mas eu te mandei, viado, no Você mandou? WhatsApp, mandei. Ai, que louca. Eu fiquei, mano, quem tem essa foto? Quem tem essa... Inclusive, eu postei essa foto. É a foto justamente que eu postei, não é não? Eu vi a Gente, eu tô tag. passada. E, Eu tô passada. Bom, no carnaval foi bem legal isso, ter ido no samba. O samba tava maravilhoso, apesar de ter um som ruim, né? O som tava zoado. Mas, a Mas gente ano se que vem vai ser divertiu. maior. Vai ser maior, vai ser melhor. Aí, no domingo eu não saí de casa, porque eu acordei pensando que eu tava com uma gripe miserável. Eu não tava com gripe, era uma alergia miserável. Eu tomei um antialérgico, 5 da tarde passou, meia hora depois. Total efeito placebo na minha vida. Segunda, fui na Charanga do França, encontrei 4 pessoas dizendo Pocket Cultura! Não sei o nome A de fama vocês, chegou, gente. gente, a fama chegou. Não sei o nome de vocês, mas muito obrigado. Eu fiquei super feliz de ter encontrado com vocês, tá? Foram 2 meninas e 2 caras. Que A falaram minha comigo. meta é ser a Jéssica. Gente, a gente saiu com a nossa, Jéssica sim, o tempo no... inteiro é A Jéssica parada. Greco do Imagina. A gente saiu com ela no carnaval.
Gente, é de 5 minutos. Alguém para ela e fala assim: Jéssica, imagina juntas, não sei o quê. Um dia a gente chega lá. A gente já tá chegando. Aliás, no Minha Queens teve um menino, se não me engano o nome dele é Luiz. Ele virou, assim, do nada. Eu tava conduzindo uma filinha de amigos meus, assim, que a gente tava passando literalmente na frente do bloco. E aí ele veio, assim, e eu tinha encontrado outros amigos no meio do caminho e tal. Aí ele virou, na hora dele, posso te dar um abraço? Aí eu... Pode. Por quê? Não, Por quê? tipo, eu jamais vou Negar um né? abraço. Mas ele falou assim, pode. Aí eu pensando, e assim, eu já tava... A droga já tava na mente, né? Aí eu, caralho, eu não tenho ideia de quem é essa pessoa. Eu não tenho ideia de quem é essa pessoa. Aí ele... não, porque eu amo um pouco de cultura. Eu falei, amém, eu já sei de onde veio. Aí ele Você foi super lidou- fofo, tipo, de virou e falou, não, eu ouço vocês, não sei o que e tal, eu adoro. Tipo, daí deu um abraço, aí eu saí rodando. Você, Little Pock, que reconhece a gente na rua e quer abraçar a gente, pode vir com Pode amor nos e abraçar, carinho. nós abraçamos mas, todo mundo. Mas se... Como é que... Se identifique, porque a gente fica assim, ué, meu Deus, o que é isso? Será que tá acontecendo? que E é a muito- gente é muito não sabe novo. lidar com a fama ainda. É muito difícil. Gente, aí isso foi na segunda, na Charanga do França, que eu encontrei com essas pessoas. Na terça, eu não me lembro onde eu fui na terça. Ah, gente, depois que eu saí da Charanga do França, eu fui no Bloco, o bloco do Bolsonaro. Ah, a gente tava foi. passando Você tirava lá exatamente no também. A momento. gente passou exatamente no momento. Na que hora do teve a Golden chuva. Shower. Aqui maluco não deixa... Aí eu vi o gol... É que assim, uma parte do vídeo não mostra, mas ele bate cabelo depois. Sim, e molha Lixo todo mundo. na cabeça. E molha todo E aí, mundo. na hora que eu percebi que ele ia bater cabelo, eu falei assim, gente, vamos um pouquinho pra aqui Eu pra nunca vi um esquerda. bloco, eu nunca vi um bloco tão Por quê? unido na minha vida. Porque eu tenho certeza que vai voar mijo na gente. Aí a gente foi pro lado. Só que assim, continuei aplaudindo de longe. Um amigo meu, ele começou a narrar no Twitter em tempo real. Então, assim, um dos primeiros tweets que despontou da história toda era o meu amigo, ele tava narrando em tempo real. Ele e o namorado. E eu, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Foi, amiga. Então, existem boatos de que ele cagou antes também. Sim, e É, meteu o então, dedo falaram no que, ele, cocô falaram antes. que ele tava cagando, tipo, entre os carros. E aí ele subiu, tipo, depois de cagar, subiu lá. E ele aí fez bateu a curirica. E aí depois rolou o mijo e foi. Ele fez a curirica cagada. Bom, caralho. esse vai ser um Ô, episódio mais de gente. 18 já, né? Ô, gente, a aí já Apple é vai explicit mesmo. A Apple vai colocar a gente como explícito de novo. E aí, terça, eu não lembro pra onde eu fui. Terça... Ah, não, eu fui pra aquele gay, não sei o que lá, esqueci o nome. Sai hétero. Gay, não sei o que Gay, não lá. sei o que lá. Sai hétero, gente, como assim? E aí foi legal também, mas caiu uma chuva desgraçada e eu fui embora pra casa depois. É, a gente aproveitou também, eu e o José, a gente aproveitou todos os dias do A gente carnaval. foi um bloquinho cada dia. Né? É. Que jovens. Teve o da Glória Groove, que eu acho que foi aquela previsão da moça do Twitter. Foi exatamente aquilo que aconteceu. Então, eu fiquei Uma pensando bandeira nisso. LGBT e desgraça. Exato. Porque foi isso. Bandeira LGBT e desgraça. E depois ela ficou lá, tentando dizer a culpa era da prefeitura. Miga, Não, ô assim, miga. Porque, tipo, eu entendo que tá esperando e etc. Mas, assim, também tem que prever que ali é uma região de bloquinhos. Sim. E isso ia acontecer, ia fundir, Sim. né? Uma hora ia acho que fundir. não, a culpa não foi da Glória lógico que Groove. não. A culpa foi provavelmente de todas as pessoas Foi que de estavam todo organizando. mundo, gente. É de Todas todo as mundo. pessoas que Ela estavam também organizando. Tem um fator de culpa, Sim. mas enfim. Até porque ela atrasou. Ela Horário poderia- de bloco, tipo, um termina e outro ela atrasou? acaba, Eu não as sabia pessoas disso. vão pra outro Sim, Ela bloco. atrasou e adiantou o bloco ao mesmo tempo. Eu vi o anúncio de adiantou. Depois ela e chegou subiu, atrasada? ela subiu tarde porque ela demorou pra chegar no trio. Ela não conseguia chegar. ela demorou pra chegar no trio, só que ela adiantou o horário que começava. Então já tava começando há muito Nossa, tempo. foi um foi fator meio de caos. coisas erradas. É. Porém, Glória, amamos você. Mas Sim, foi difícil. perfeita. Foi. Domingo foi difícil, um dia difícil, viu? Nossa, foi o apocalipse. Na hora que a gente conseguiu encontrar um lugar pra ouvir a música e tentar dançar um pouco, começou uma briga infernal do nosso lado. Todo mundo começou a sufocar. Aí uma menina desmaiou e ela deitou no chão. Ou seja, meu Deus. o que já tava lotado, ficou mais lotado pra dar espaço pra menina conseguir ficar deitada no chão. Aí a Jéssica, a Malu, a Bárbara, todas as meninas que estavam com a gente começaram a passar mal, porque elas são baixinhas, né? A Jéssica não, mas as outras amigas que a gente tava junto eram mais baixinhas, e aí tá, tipo, muita muvuca. Aí todo mundo começou a passar mal, e aí todo mundo queria ir embora. Aí eu falei, caralho, eu só queria curtir umas músicas, cara. E começou a tocar a banda Eva bem na hora. Eu fiquei com muita raiva, velho, com muita raiva. Aí a gente foi embora. E a gente quase não aproveitou, né? Domingo foi um Não, dia, tipo... foi perdido, Foi total. dia, tipo, perdido. Saí Mas de casa fora pra passar isso, o raiva. carnaval foi incrível. Muito glitter.
Sim. A nossa casa, mais uma vez, foi QG de glitter. Então, assim, se você olhar pro lado aqui, Talvez você a gente vai ver encontre o chão um brilhante. rastro de A brilho. Júpiter tem glitter na cara. A Júpiter até faz hoje. cocô com glitter todos os dias. É um cocô brilhante que vale ouro. Mentira, gente. Mentira, que horror. Né? Aí chegou aqui o Ibama. A gente aproveitou bastante. No primeiro dia, o Hilário esqueceu de contar, mas ele foi quase roubado. Fui, menina. Fui, E aí depois que eu... Aí o Hilário... Conta aí como é que foi. Depois eu conto que eu fui atrás da menina. Eu tava passando... Eu sou muito safo, peraí. Desde que eu teve o episódio do assaltado da Paulista, eu não vou explicar isso aqui neste podcast. Vocês colocam o meu nome mais Pokémon GO do Google, vocês vão entender. Ai, tá? sim, eu lembro dessa tour. Aí... desde essa época eu tô muito safo pra essas coisas de assalto. Eu já percebo que a pessoa tá vindo, percebo que a pessoa tá me roubando, assim, eu fico muito safo. E aí eu tava no meio, na fila lá, uou. Aí eu sim, meu celular, ele é um pouco grande. E aí a menina meteu a mão no meu bolso e começou a tirar bem levezinho, mas eu senti ela tirando, porque o celular é grande, pesado. E aí, por causa disso, eu olhei. Na hora, eu agarrei ela assim, disse, me devolve meu celular. E ela, tá louca, não peguei nada. E ela soltou o celular no chão. Quando eu vi o Hilário tava abrindo a bolsa da menina, aí o celular dele caiu no chão. É. Sim. E aí eu peguei o celular e disse, muito, muito engraçado, né? Aí ela saiu andando, e aí o cara da cerveja que tava assim do lado fez uma cara feia, começou a balançar a cabeça, porque, tipo, era tipo parça dela, sabe? No mínimo. E aí foi isso. Aí eu fui depois que eu fui atrás da menina, porque eu tenho raiva disso. Aí eu peguei os meus 2 dedos, coloquei no meu olho assim e mirei pra ela e falei assim: tô de olho, viu? Tô de olho em você, ladrinha. Aí ela olhou pra uma cara, tipo, pra mim e fez assim: oxi. Tipo, sabe, se você não é culpada, você não vai falar só oxi. Sim, com muito na defensiva, assim. E ela... Aí eu fui atrás, mano, Sim. porque eu fico com raiva disso. Eu também fui roubado 2 vezes. Sim. Eu fui roubado 2 vezes de bicicleta na Paulista. Eu fui roubada no pré-carnaval. No pré-carnaval. No Acrobat é Club. verdade. Mas diferente do Hilário que tava super atento, eu tava o quê? Ralando meu cu no chão, embaixo da chuva e nem percebi. Não, gente, eu, assim, com o celular eu levo doleira, eu coloco dentro da doleira, eu tiro... raramente tiro dentro Na segunda-feira eu tava de doleira na charanga, uma amiga minha que tava comigo de Berlim, que ela tava aqui em São Paulo e tal, e aí ela foi assaltada, levaram o celular dela na charanga. Na verdade, eu acho que não levaram não, ela deixou cair, mas a gente tá levando como se fosse um assalto, entendeu? Mas enfim, é isso. Na parada LGBT do ano retrasado, eu tava com ele no bolso, eu não tinha doleira nem nada. E eu fiquei andando com ele no bolso, assim, tipo, com a mão no bolso segurando ele. O que eu sentia de mão entrando no meu bolso era bizarro. Tipo, a galera realmente, tipo assim, ó... Passa palpando. Porque em muvuca você não sente você nem real. percebe, nem percebe. Então, assim, ó, uma dica aí pra vocês próximos carnavais. De novo, usem até mesmo doleiras. usem Parada. doleiras. Qualquer lugar com muita multidão. E se você é de grandes capitais e, tipo... Não, eu sei que é foda, porque a gente tem que usar o celular, né? A gente não pode ficar refém também do medo. Porém, vamos tomar cuidado aí segurando o celular na Paulista, andando em grandes avenidas, porque a galera... É uma gangue que há muito tempo tá assaltando desse jeito. Principalmente na época da parada, ali na região do MASP, né, quem sabe, eles costumam fazer tem meio que um QG deles um ali QG, embaixo. Então eles passam, assaltam todo mundo naquela região e devolvem pro QG. Sim. Que ali é como quem vai sentido a FGV. Então, assim, todo esse rolê acaba acontecendo meio que por ali. Então, é bom nesse tipo de lugar, né? Manter dentro do bolso, evitar ficar gravando coisa no alto. Isso. Porque é cagada. E esse foi o plantão de segurança do Pop de Cultura. Agora vamos pra pauta mesmo. A gente tá virando esses podcasts que passa 20 minutos falando coisas aleatórias pra chegar na pauta. Eu amo. Né? Uma única coisa. Tiveram 2 pontos importantes a respeito do podcast, que é bom comentar. Sim. Primeiro foi um dos Little Pockets maravilhoso, que virou e falou sobre a gente estar como explicit em algumas plataformas. Bom, né? Todo mundo a gente não tem o que fazer. Exato. Né? E todo mundo tem a era não censurada, né? A nossa chegou um pouco mais cedo. Então acontece. E obrigado pelo toque. Sempre bom quando vocês dão toques pra gente. E outro toque que deram também é sobre a questão do som. A gente acabou de mudar de equipamento, as coisas estão sendo ainda adaptadas. Sim. Caso você ouça alguma coisa de diferente, pode mencionar pra gente, mas saiba que a gente tá de olho pra arrumar. A gente tá tentando aperfeiçoar ao máximo. Agora a gente tá com um equipamento incrível, profissional, maravilhoso. Mas o toque de vocês é importante porque realmente a gente gravando e escutando, a gente não tem a mesma percepção de quem nunca ouviu o episódio, né? Sim. Então, obrigado pelo toque, galera. É isso aí, gente. Vamos pra pauta agora.
Vamos pra pauta? Vamos. Entrando na pauta. Quem quer iniciar? José. Eu? Já que você é a maior fã de RuPaul aqui nesta sala. Eu vou misturar o... Já vou fazer a mistura Tá. aqui do Fanbases Tóxicas com o RuPaul. Tá. Tu vai trazer uma provocação. Uma provocação. Vou jogar a provocação aqui na mesa. Assim. Eu tô num grupo de RuPaul e ele é muito, muito, muito pesado em certos momentos. Principalmente que eu falei um dia no podcast que eles lançaram o teaser de todas as queens que estavam na temporada 11, né? Sim. E, gente, o que choveu de gordofobia e racismo, principalmente em cima da Silk, olha, é muito complicado. E os comentários do Instagram dela é um show de horrores. Se você não, é tem gatilho horroroso. com qualquer coisa e sabe falar inglês, que também, né? Porque tem muita gente lá falando inglês com ela e ela responde as pessoas. Ela não deita, ela vai lá e responde. Acho importantíssimo. Mas, mesmo assim, é muito tóxico. Se você... Eu assisti o episódio 1 hoje. Vamos só evitar os spoilers. Não vou dar spoiler, não. Eu bom. assisti o episódio 1 hoje e aí logo em seguida que terminou o episódio, eu fui ver eu disse, claro, que ela vai estar sendo motivo de chacota e hate nos comentários. E batata, assim, não deu... A primeira foto que eu abri, os 30 primeiros comentários eram esses. Tinha a Eureka dizendo linda, maravilhosa, a Farrah Moa, as outras drags, né? Aparecendo e dizendo que ela é maravilhosa, não sei o que, dando suporte, né? Uhum. Mas as pessoas lá, logo abaixo, nossa senhora, pelo amor de Deus. E não dá, eles não conseguem separar, né? Não, Tipo, não. eles não entendem que ali tem uma pessoa, porque E também acontece alguma coisa... ela falou uma coisa que é bem interessante. Que, tipo, as pessoas só veem 1h30 de programa, Sim. porque é o tempo de duração verdade. nos Estados Unidos, enquanto com os comerciais, etc e tal, pra 48 horas que foi gravado. São gravados em 2 dias cada episódio. Então, tipo, são 48 horas de gravação, editadas em 1h30, e é impossível as pessoas verem 100% de qualquer drag no programa, né? Isso que você falou de separar, eu acho que é o comportamento de todo Geral. fã, geral. Sim. Que eles não têm discernimento de que, tipo, artista, ela é uma pessoa. O artista é uma pessoa. Seja drag, seja cantora, seja atriz, ator, cantor, banda. Eles são pessoas também. E, tipo assim, essa galera, eles acham que estão... os artistas estão lá 100% pra satisfazer 100% deles. E aí, se dá um escorregãozinho, ou se você falar alguma coisa que você não concorda, aí já é motivo pra você, tipo, atacar todas as fragilidades dessa pessoa. Tipo, é um comportamento padrão de toda pessoa tóxica. Isso, inclusive, até em relacionamento, sabe? Você não precisa nem ser fã da pessoa. Sim. É tipo, é um comportamento padrão, né, quando uma pessoa é tóxica. É sempre achar que ela tá ali pra satisfazer 100% de você e não saber separar que, por exemplo, o seu namorado é uma pessoa sem você, que o artista é uma pessoa que não tá ali só pra satisfazer. Eu acho que assim, além do não saber separar, eu acho que assim, com o advento, né, das redes sociais maravilhosas, O advento. Eu amei o tom. O advento. veio muito o rolê de achar que as pessoas realmente estão próximas da gente e que elas acabam acontecendo dessa forma, assim, sabe? Porque eu tô assistindo os stories da fulana, tô vendo as fotos da fulana, assisto, tipo, sei lá, leio o Twitter da fulana, eu conheço a fulana. E calma, não é bem por aí, sabe? não, Lógico que não. Não conhece. Não, e o Isso. contrário também, né? Ou eu sou super amigo daquela celebridade, ou eu sou o inimigo mortal daquela celebridade. Que é a pessoa que eu mais odeio no mundo. Que eu tenho que ir lá no Instagram dela e mandar ela se matar, entendeu? Exato, e é um negócio muito absurdo, assim, tipo... porque eu acho que foge do conhecimento das pessoas de que quando a pessoa tá ali, né, pro palco, seja ele qual for, ela tá performando. E é um momento ali, o que a gente vê é uma fração do segundo. É uma fração. Sabe? É assim como, por exemplo, uma apresentação de um award show, sabe? Sei lá, um Billboard da vida. São 3 minutos que você tá vendo a cantora pop ali, sabe? Você não sabe exatamente o que aconteceu pra chegar até aquele momento. Ou no caso de uma drag, é um programa extremamente editado que, cara... Extremamente editado. Tem muita coisa que influencia, Sim. sabe? E é um reality show, é um roteiro, gente. Exato. Aquilo tudo é um roteiro. Construído. É muito utopia você achar que aquilo lá realmente retrata a realidade. Não retrata. Aquilo é roteirizado. Tudo é roteirizado, Assim, gente. não é roteirizado que as pessoas decoram as falas. Exato. É roteirizado
roteirizado pós. Então, Isso. tipo, a pessoa que vai fazer o roteiro da edição pro editor montar, por exemplo, sabe quem fala muito bem sobre isso? A Camila Frender. K Frender no Instagram. Ela tem um destaque onde ela fala sobre isso, porque ela é roteirista disso, de reality show. E aí, a pessoa assiste tudo e aí monta uma historinha ali básica e aí pega os detalhes e coloca ali. Então você consegue construir personagens Sim. a partir disso, entendeu? E é o que a Globo faz também com Big Brother, nas edições e aí do entender, programa. por exemplo, que por exemplo, a RuPaul, quando vai escolher as candidatas, não vai escolher só pelo trabalho delas. Não, imagina. É pela personalidade, é o que ela vai trazer pela pra fama. dentro do... Exatamente, pela precisa de fama. conflito. Hoje em dia, mais ainda eles do que precisam muito antigamente. de conflito. Eles Tem que precisam ter criar um conflito. programa, gente, Isso. pra vocês ficarem gladiando Porque assim, no nas início, redes sociais. no início de RuPaul, nem tanto eram mais drags realmente conhecidas ali na arte drag daquela região. Agora, sempre tem uma queen que é famosa no Instagram. Sempre tem uma queen que é lembrada pós-programa. A Vendi, que voltou agora. A Vendi só voltou porque ela viralizou. Sim. Porque o RuPaul não achava ela boa, né? Até Sim. porque ela saiu no primeiro episódio. Mas Sim. eu acho que mudou muito. Eu tô reassistindo, né? Eu pulei a primeira, porque a primeira eu não consigo assistir. Tipo, não dá. Relatable Mas total. a primeira eu É que tem amo um a filtro. primeira. Tem o filtro do lado. Gente, É feito num nossa, trailer. é muito feito num difícil Parece que foi de filmado em lidar. Eu assisti 1920. Eu assisti em 2009 a primeira temporada, logo quando lançou, 2009 ou 2000? Não, 2009, né? foi 2000 e... Não, foi 2000 e... 11. Acho que Acho que foi foi 9 2008. mesmo. É 2009 Oi, mesmo, são 10 anos Vamos de aqui, programa. vou recorrer à Wikipedia. Continua. Mas eu assisti logo que lançou, porque eu lembro que eu fazia a legenda de True Blood. Eu era essa pessoa, tá, gente? Então vocês devem ter visto meu Meu Deus, nominho. o Hilário, ele fez extremamente tudo. Ele esteve São- presente. Aí eu são fazia a coisas bem legenda aleatórias. eu fazia passar madrugada legendando True Blood com os meus amigos e ter um namorado. Enfim, não vou contar essa história. Aí. Que é a única instituição que funciona nesse país são os legendadores. Eu era legendadores. dessa instituição. E aí, eu lembro que um dos amigos meus que legendava comigo, o John, eu não sei se o John tá ouvindo. 2009. Beijo. É, isso mesmo. 2 de O John- fevereiro de 2009. O John falava, olha, tem um programa muito massa da RuPaul. Você sabe a RuPaul, do Supermodel? Eu disse, sei, conheço a RuPaul, óbvio. Aí ela tem um programa agora que é uma competição de drags, etc e tal. E aí eu lembro que eu assisti a primeira temporada inteira, fiquei revoltado que ganhou a Bibi. Eu assistia e, tipo, Torcia pra quem? Eu torcia pra outra, que ficou em segundo lugar, como é o nome dela? Não era Sonic, era outra. Não, é a... Sonic A da Nina segunda. Flowers. Nina Nina Flowers. Ai, eu amo a Nina Flowers. Eu amo a Nina Flowers. Eu gosto das duas. E aí eu torcia pra Nina Flowers. E aí não ganhou, fiquei puto. E o John, inclusive, era quem fazia as legendas, porque não tinha essa coisa de Netflix, essas coisas, não. Era um servidor tudo bem baixado doido mesmo. que ele botava, enfim. E aí foi isso. Aí eu assistia. E eu disse, eu não conseguia ajudar ele, ele queria que eu ajudasse ele nas legendas. Eu disse, amigo, eu já fico com o meu cérebro derretendo toda semana, porque a Lafayette, que era o personagem do True Blood, tinha muito- que só falava gíria o muita tempo gíria. inteiro. Imagina se eu for fazer legenda de programa de drag, eu vou ficar doida. Aqui, eu não vou conseguir dormir uns 4 dias só pensando nas gírias, sabe? Que eu não vou captar. E aí foi isso. Mas aí depois eu só fui assistir muito tempo depois, acho que 2013, quando entrou na Netflix, aí eu fui assistir de novo. Aí assisti todas as outras temporadas. Ah, Eu come- assisti eu no VH1 ainda, que era RuPaul e a Corrida das Loucas. Sim, que era a tradução tinha. que eles Ah, colocaram. Corrida das Loucas. Eu assisti bem novinho, assim. Eu tinha, sei lá, 18, 19 anos por aí. Eu assisti a primeira temporada, assisti picado da segunda, e aí eu demorei muito tempo pra assistir a terceira. E eu lembro que a terceira eu já assisti mais levando a sério também, tipo... Sim, é porque depois virou uma 2013, mega moda, veio os eventos, veio a eu Priscila. conheci bem enfim. tarde, eu conheci em 2014 o RuPaul. Aham. Não muito, né? Por volta Ah, do quê? mas a Quarta, maioria quinta das temporada. pessoas estão 5 nessa. anos depois já começou, né? Porque tem uma grande... Eu acho que o RuPaul teve uma grande... A RuPaul, a drag, Por si ela só, por si é. só, ela já é uma drag lendária. Não, sim. Ela foi a Mas- primeira drag. Mas eu não conhecia a RuPaul antes de... Antes do entender. RuPaul também Drag não. Eu Race. tinha conhecimento de quem eu era, conhecia. mas eu não conhecia a fundo. Eu Ela ouvia tinha um música, programa, por exemplo. Nos anos 2000, ela tinha um programa de entrevista no VH1 também, que é do VH1 gringo, passava aqui no VH1 daqui também. Eu lembro que eu assistia, mas eu conheci ela por causa de Supermodel, porque
tinha... Na MTV sempre passava, nesses programas que não eram, tipo, no Disque, passava em outros programas, tipo, 11 horas da noite, etc e tal. Passava e dava a dica, né? Vai conhecer a RuPaul. E aí eu conhecia ela, pesquisava e tal, sabia quem era. Tinha assistido o VH1, o programa, sabia quem era. Mas não era uma coisa que a gente acompanhava como a gente acompanha agora. Sim, porque sim. virou a Copa do Mundo dos gay, gays, né? sim. Tipo, Dos LGBTs, não sejamos não inclusivos. GGGs. Exato. Mas é isso, mas depois disso, de 2014 pra cá, é uma loucura, assim. Tanto é que tem um amigo meu que não gosta da arte drag, não gosta da RuPaul, não gosta do programa, pelos motivos dele, não é nem porque ele é preconceituoso, é porque ele não gosta mesmo. E aí ele já tentou, diz, não é pra mim, não gosto, não curto, prefiro outras coisas, ele gosta mais de industrial, essas coisas, sabe? E aí... E ele tava falando pra mim, nossa, parece agora que é obrigatório, pra você pegar alguém, você tem que ter assistido RuPaul, você tem que conhecer a RuPaul, você tem que gostar de alguma drag. É porque virou muita febre, né? É impressionante. É impressionante a proporção que tomou. Exatamente. É gigantesco hoje em dia. Sim. E assim, é muito legal que isso tenha acontecido, sabe? Tipo, Sim. que isso tenha vindo pro mainstream. Sim. Porque, cara, é totalmente mindfuck, assim, pro capitalismo, pra galera que, tipo, conservadora e tal. Você vê, tipo, um dos programas mais famosos do mundo é de homens se vestindo de mulheres, basicamente, né? Entre aspas, assim. Competindo e, tipo, isso ser um grande mercado, E sabe? beauty pageant ainda, né? Porque Eu acho, aqui no Brasil, eu acho que ainda não é um grande mercado, porque Não, aqui tá engatinhando. Tá engatinhando. O Multishow Mas tentou... as pessoas, elas têm já conhecimento. O Multishow fora comprou de... uma temporada, passou Comprou uma 7 a 8. passou, se eu não me engano, que era RuPaul e... Não era Gaiola das Loucas, não. Era outro nome no Multishow. Eles tentaram fazer acontecer, não rolou, porque não rolou com a audiência deles, que é uma audiência heterossexual, etc e tal, né? Mas a gente olha, assim, o tamanho que é o mercado LGBT nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que coisa enorme que é. Porque, tipo, a VH1... TV a cabo nos Estados Unidos tem audiência gigantesca, né? Não é feita aqui no Brasil, que é tipo... cada canal acaba como se fosse uma pequena Globo, entendeu? Aliás, E a surgiu VH1 independente, né? Porque surgiu Isso, pela logo foi. e a logo foi Exatamente. escalando até chegar no... E lá exatamente. também a arte drag é muito mais difundida que aqui, né? Então, sim. tipo, tem essa cultura de as drags tá lá dançando e você dá dinheiro. Tem Sim. o lip sync lá, é muito mais famoso que o lip sync aqui. Sim. Que não é... Aqui é muito mais focado No show, na em performance. show e, tipo, E em casas LGBT. Em casas LGBT, Lá não exatamente. necessariamente. Lá em casamento, em festa heterossexual tem drag queen. Sim, e lá tem um mercado gigante pra drag queen. Tem loja especializada em peruca pra drag, tem loja especializada em maquiagem pra drag, tem loja especializada em joia pra drag, entendeu? Então tem tudo pra drag lá, que é as coisas que não tem aqui. Tanto que foi uma discussão que aconteceu quando o Põe na Roda fez aquele vídeo com as drags julgando, as drags de RuPaul, julgando as drags brasileiras. Sim. Que aí, tipo, teve umas que elas falaram super mal e essas drags brasileiras, depois, elas pediram direito de resposta. E no vídeo elas falam, gente, a gente não tem acesso a um monte de coisa que elas têm. Sim. Então não tem como a gente ser polida 100%, porque a gente faz com o que a gente tem. Por exemplo, cola tipo, tirar a sobrancelha. A gente não existe aqui no Brasil. Essa que elas passam pra sobrancelha sumir, pra passar maquiagem em cima. Sim. Então a gente tem que ficar fazendo gambiarra pra gente conseguir se vestir de drag. Sim. E eles não, é tudo muito mais fácil, muito mais barato, entendeu? É um mercado bem maior e bem mais... Eu acho até E que as a gente pessoas tem vivem que ser- disso, né? Vivem. sim. Eles conseguem ter, tipo, isso como um emprego Exato, único. fixo, assim. Fixo, Tipo, ganham é. dinheiro suficiente pra... Sim. Trilhar pra Tem qualquer- umas drags aqui que também conseguem. Tipo, a Silvete Montilla consegue. Mas sim, quando mas você é tem uma um galera- tamanho que É você bem consegue menor. fazer... É um número bem menor e- do que o RuPaul. A RuPaul, até quando ela começa esse programa agora, essa 11ª temporada... ela fala, passaram por aqui 126 drags já. Eu disse, caralho, 126. Aí eu fico pensando, eu no máximo lembro de umas 20, entendeu? Não, e você Assim, vai que ver, me marcaram, a né? maioria, Sim. tipo, o programa foi um trampolim, entendeu? Sim, A maioria era exatamente. desconhecida e Sim. agora, tipo, consegue viver da arte drag. Sim, por causa de sim. RuPaul. É verdade. Eu ainda tenho a vontade de ver uma temporada que seria
todas as primeiras eliminadas, ou primeiras e segundas eliminadas de, tipo, todas as... Sim. Incluindo All Stars, que eu acho que seria muito bom, porque, assim, nenhuma delas teve tempo de televisão, né, suficiente. Sim. É verdade. Então ia ser curioso Total. o que ia acontecer. O que ia acontecer, né? Ia ser uma coisa muito boa, Ou ia ser o que a Circo dos Vendi Horrores. nessa temporada, eu não vou dar Sim, spoiler, mas eu ela achei ela evoluiu muito boa. bastante. Ela evoluiu bastante. Ou ia ser um completo Chernobyl, assim, total. A hora que você falou, achei que você ia falar uma temporada All Winners. Eu falei, ai meu Deus, porque no grupo todo dia alguém fala não, assim: será que vai ter uma temporada All Winners? Ai, Eu acho que, assim, sabendo, né, como são todas as winners de Drag Race, eu acho muito difícil. Muito Tem difícil. algumas que já falaram Várias que já não vão falaram fazer. que não. Ah, a Bianca não é vai uma fazer. A delas. Bianca, a Bob falou que também não faria, e a Violet Chat que É também que se falou for que ver, não a faria. Bianca, ela é engraçada só. Porque ai, assim. polêmica. Começou a Não, polêmica. mas é verdade, porque se você for ver Runway, por exemplo, da Bianca. É tudo igual. Ah, é uma bomba. É tudo igual. Aquele furacão Hurricane Bianca é uma bomba nuclear. Nossa, aqueles- isso daí não, tem aqueles que filmes- vestir, Chernobyl, tem que vestir Aquilo roupa é de Cher- o que é radiação isso, pra Chernobyl? assistir. Não, é real, é muito ruim. O único look dela que eu gosto é o look que ela tá toda de prata. Ah, sim, que ela tá foi de- entregar a coroa, né? Ah, é. Esse é o melhor Esse look é que o ela melhor tem. look dela. Mas também nem só de look vive. Assim, Não é. pra mim, a maioria das winners de de RuPaul, elas são sempre só alguma coisa. Eu não acho que elas são... A maioria Charisma são todas Uniqueness. Kant. Tipo, Charisma Ai, Uniqueness, não, gente, Nerve mas a Talent. Jinx é. A Jinx eu gosto muito da Jinx, mas, por exemplo, eu não acho que a Violet Chat que é mais que Runway. Ah, Ela não não. é. Ela não tem carisma. Não. Talvez ela é um Nickness ali. É, Nerve and Talent. Nerve, eu acho que Nerve ele dá uma patinada. Acho que não é. Acho que ela é muito mais beat do que Nerve. Esse podcast tá todo, né, em inglês. É um É oferecimento verdade. meu. O oferecimento CCA. CCA, patrocina a gente, CCA. Pink and Blues Freedom. Pra quem não sabe, Kant Pink Money é Corporations. Carisma, Uniqueness, Nerve and Talent, que a gente pode traduzir pra carisma. Unicidade, Unicidade. talento e garra. É. Exatamente. Ah, balou. Eu, por exemplo, delas, assim, tipo, acho que são poucas que são realmente completas, assim. Tipo, eu gosto muito da Sasha, que eu não gosto muito da Sasha, mas eu acho que a Sasha tem tudo isso. A Jinx é uma das minhas faves. Nossa, ela me dá sono. A Raja. A Raja, eu amo a Raja. é tudo. Não, ela é E perfeita. a Raja, assim, eu fui pra 4 shows da Raja. A Tyra é incrível. A Tyra é foda. Eu gosto Não, muito da não Tyra. gosto da Ela é nojenta, mas... né, Inclusive, A cara que o Caco olhou pra mim, ela é nojenta. Inclusive, no meu canal no YouTube tem uma entrevista com a Dor Nossa, eu ouvi Delano. muito perto do microfone e deve ter estourado Sim. nos ouvidos. Quando eu fui a Dor Delano veio no Brasil pela segunda vez, eu fiz a entrevista com ela. Na verdade, quem fez foi a Bia, uma amiga minha, tem no meu canal no YouTube essa entrevista. Eu e a vi. gente pergunta pra ela sobre a Tyra, e ela fala, e ela toda política, assim, dizendo, não, a Tyra é maravilhosa, não sei o quê. E a Bia, não, a gente não acha, a gente acha ela. Pode falar. Né? E nos comentários tem um monte de Mas gente eu metendo acho a pau Tyra muito também na bonita. Bia. Eu acho que ela. Não sei. Não sei se hoje em dia ela seria tão boa quanto, mas acho que na temporada dela ela foi muito foda. É que eu acho que, assim, acontece muito com as queens durante as temporadas que, né, as que pegam o pior airtime ali do seriado, elas se fodem porque elas não têm a chance de mostrar o que elas vieram realmente fazer. E, né, você leva o modelo de gravação, o estresse. Tem muitos episódios que são coisas de, tipo, fazer na hora, ou gravar coisas que são demoradas. Então, assim, existe toda uma carga em cima disso. E tem queen realmente que não se sai bem Sim. na gravação. A Tor de Thor, por exemplo, foi uma. Tem várias outras que saem nessa cagada também. Sim. E eu acho que o Fifi foda... O'Hara. o foda disso é que elas não têm a chance de mostrar o que tem de melhor. Sim. E acho que o que aconteceu com a Tyra aliou ao fato de que ela é uma pessoa ruim. Né? Sim. Sejamos sinceros. Tipo, a ela Tyra é seria uma que não voltaria também, né? Ela é uma pessoa ruim, assim, do tipo, tanto que ela causou de treta nos bastidores em função de Drag Race. É verdade. Pesado. Ela falou, a última treta dela com o RuPaul foi falando que ela foi banida, né, de participar da DragCon em função do comportamento dela. Ela falou que ela ia montar um camping na frente do Drag Race lá fora pra ficar lá, pra estar em contato com os fãs dela, assim, umas coisas muito sem noção, sabe?
E aí eu acho que isso acaba pecando um pouco Sim, pra ela ser percebida como uma queen boa. Ah, não, é total. Eu também acho. Mas vocês não acham que o programa ele precisa de um respiro? Sei lá, uma novidade? Eu acho Nossa, assim, tipo, Talvez gente... 6 meses, 1 ano de distância. Eu não acho, não. É que o José, Por mim ele pode é... ter todo 2, mês. 3 anos. Ele quer uma temporada de RuPaul atrás da outra. Por mim pode ter uma temporada normal, um All Stars e um All Winners, tudo ao mesmo tempo, assim. Ai, gente, não. Eu acho que que... Até José- a RuPaul morrer. Até pifar. Ai, Ah, o eu José acho quer que o RuPaul trabalhe até o último dia de vida. Ai, sim. Não, cara porque dele é que ela vai ó. trabalhar até o último dia da vida dela, isso é fato. Sim, Agora, fato. tipo, Se as Drágulas continuarem trabalhando, que elas estão demorando pra caralho, que vocês não conhecem, tem uma competição de drag que é de terror. Ah, é? Que chama Drágulas. Ah, que são não sabia. Maravilhoso, Chama, não sabia. É a sua cara, Caco. Ai, Você quer sim. gótica? É a sua cara. quero. Não, a Runway Pra é mim não perfeita. funcionou muito. A Runway é perfeita. E eles buscam, tipo, drag que tenha horror, filth, que é, tipo, nojenta, e glamour. Nossa, Aí, eu é amei, diferente de perfeito. RuPaul. Eles buscam essas três coisas na E drag. passa onde isso? Então, eles primeiro chama Bullet Brothers, que são dois irmãos. Ah, tá, que eles sim, são eu drags conheço, aham. e eles sempre se vestem iguais. Sim. E aí Ah, sempre eu tem uma sei. temática de terror. Então é num canal no YouTube. Primeiro eles começaram no canal do YouTube, Tá. aí depois a primeira temporada foi inteira no YouTube. Tá. Aí depois o World of Wonder comprou. Ah, tá. E passa lá no E UOL. agora o WoW vai continuar passando. A terceira temporada vai estrear esse ano. Nossa, Tá. eu amei muito. É bem legal. Então, aí se eles continuarem fazendo, aí eu posso deixar o RuPaul ter um respiro. senão Ai, gente, mas eu acho que precisa, porque, por exemplo, eu já sei, por exemplo, que vai ter o Snatch Game, que vai ter vai ter uma drag que vai ficar chorando muito, até a edição tá muito igual, entendeu? Assim, sim. você sabe como é que o momento que a câmera sobe, você sabe o momento. Isso eu não, para mim eu acho eles que estão acaba saturando. cansando. Mas Fica eu acho que a saturado. grande culpa disso é a ascensão, né? Sim. Porque assim, a VH1 Metade- tá socando temporada de. Acho que nem Sim. o RuPaul tá tão feliz assim de ter. De ter tanta Ah, temporada. de ter tanta É temporada. aquele meme da pessoa torcendo o pano, assim, né? Porque você acaba, tipo, tirando qualquer relevância que o programa tenha real, porque agora virou só competição, tipo. Pra fabricada, né? fabricada. Produzir mais queens. E, tipo, beleza, é muito bom ter muita queen Sim. por aí rodando. Sim, é maravilhoso. Mas, por exemplo, Mas perde a essência eu já do nem programa. tô tão animado com essa temporada, porque eu já não achei tão legal, assim. Não, Acho eu que eles não concordo. tiveram, tipo... eles não conseguiram filtrar muito bem, por causa de pressa, talvez, as participantes. Mas Dessa também, vez não tem gente, ninguém, tipo, muito... vamos ser sinceros. Quando foi que o Madu saiu, o que era o que escolhia as drags, que era quem fazia o O roteiro? Matu, ele saiu... A Raven e a... Acho que é Na 2009. 9. A Raven e a Dalton, elas começaram a trabalhar na nona. Na nona. Que elas começaram a fazer Então, maquiagem, tipo, Matu né? foi até a oitava. Então, do Matu... Da oitava pra lá... Porque a oitava também foi meio ruim, A né? oitava foi ruim. A nona foi muito boa. A nona foi muito boa, Eu que é a da gosto da Sasha. nona, é. É a da Ah, gente, Sasha. a oitava Tem a foi Shea- da Bob. Como foi ruim? Mas a Bob é a única boa, amigo. Amigo, é verdade. Eu achava verdade. ela Tipo assim, perfeita. o elenco... A 7 eu o nem vi, elenco tá? Pra não é vocês tão terem bom. uma É, ideia. A 7 é da a Katia, sete, da a Katia sete. da Trix, que foi A incrível 7 eu também. não vi. Ah, eu A achei 7 eu não puxada vi. a sétima. A sétima é puxada. Nossa, Tava gente, eu Violet. eu amo a partir das 5 até a, tipo, Não, a 8 eu a amo. 5 e a 6 eu Não, amo. as minhas temporadas favoritas Eu são gosto da oitava. 4, por causa de Sharon Needles. Ah, sim, eu também. amo Sharon Needles é muito boa, Sharon real. Needles, meu Deus do céu. Quando Sharon Needles... Ela me conquistou no primeiro desfile, que ela vem, ela começa a sangrar Ai, pela boca. ai, Nossa, nossa, tô todo sim. arrepiado Iconic. lembrando, né? E depois, quando eu fui no meet and greet com a Sharon Needles aqui no Brasil, nossa senhora, eu morri, que eu queria desmaiar. Aí tem os 4, 5, 6, são as minhas A favoritas. minha preferida é a 6. A 6 eu acho que é assim, perfeitinha. E a 9 também é legal, gostei da 9. A A 10 eu não nove é tenho da- uma a nove opinião é da- formada sobre. A 9 é que tem a Shea Coulee, tem os desafios mais legais. A 9, pra mim, ela instaura uma das piores coisas que aconteceu com o RuPaul's Drag Race, que foi aquela porra daquela final Exato. do challenge lá, que tem que Pra disputar mim isso é aquela horrível. bosta. Pra mim isso Aquilo foi é horrível. horrível, aquilo Porque, foi horrível. porque assim, Que a Shea de Coulee verdade, teria ganhado Shea Coulee teria Drag ganhado. Race. Exato. Injustiçada pra caralho. Shea Coulee é minha drag favorita, ninguém Mas fala mal de vocês Shea sabem Coulee. qual que é o rolê do lip sync? A RuPaul, ela, tipo, ela sempre quis que a Lady Bunny aparecesse no programa. E a Lady Bunny nunca quis ir no programa. Porque ela falava que ela não achava que competição de drag sem lip sync era uma competição. Tipo, no final, elas não tinham que lutar pra quem ia ficar com o lip sync. Que o lip sync era uma coisa pra ver quem ia vencer.
Aham. Entendeu? Que aí que é a metodologia do All Stars. Aham. Que aí são as melhores que batalham no lip lip sync for the sync. crown. Exato. Sim. E aí, tipo, acho que ele meio que tentou mudar esse formato nesse pensamento pra final da temporada. E deixar o lip sync como sendo, tipo, a maior habilidade da drag pra ela conseguir a coroa. Sim. Né? Tanto que Não, a tudo Charlie, nessa 9, ela fala que se eu entrasse no lip sync, eu não ia cantar, eu não ia fazer nada, eu ia ficar parada, porque a eu Charlie canto ao Hides, né? vivo. Aí depois É, colocou que no aconteceu Instagram isso. que ela tinha quebrado a costela. Ai, gente. Era outra desculpa. Só Mas que, assim, E aí também virou os negócios do review, né? Porque assim, a 9ª temporada foi incrível, os reviews foram todos Tipo, bons. inesperados e Aham. bons. E agora, tipo, na 10ª era ridículo, gente. a final da 10ª saiu- As roupas, É as Fia tava, puxada. tipo, com um negócio gigantesco. Tipo, óbvio que uma vai ter um era uma review, caixa, tava entendeu? a Aquaria tava numa caixa de papel furta-cor. Teve Claramente ia ter um review, A, sabe? a Trinity, no episódio do Lula... como chama? Lollapalooza. Lollapalooza? É, uma coisa assim. É, Lollapalooza. que era, tipo, o episódio inteiro de lip sync no All Sim. Stars. E aí ela foi com uma capa na Já, Runaway. já sabendo Tipo, que... não dá pra ver nada. É. Aí, eu vou fazer o review na hora Aí do virou lip uma sync. palhaçada. E aí eu não gosto teve que... Por isso teve que... A que trouxe as borboletas mortas na Ah, final. foi a Asia, A putz. Asia que... Ai, foi Matou as horrível, borboletas mano. e jogou as Que borboletas mortas momento ali. tosco de RuPaul Que ela foi ela esse. queria E imitar a Asia é tão Sasha. boa. Elas Eu não queria esta- tanto que a mas Asia assim, ó, fosse elas mais... não estavam mortas. É porque elas estavam num negócio... Congeladas. Elas estavam congeladas. Ai, mas Triste. puxado, Aí, tipo, né? tinha que ter tempo delas acordarem, que na hora não deu. Puxado, né? Do mesmo jeito, puxado. Não, lógico, você não quais as mistura. chances? Você não mistura um animal vivo É. na sua. Esse Não, negócio... Esse negócio exceto de Britney review- e sua cobra. É. Esse negócio de RuPaul e de review, assim, eu gostava quando era de uma forma orgânica, que você não sabia que ia ter em todo episódio alguém tirando uma peruca, alguém tirando uma flor de Sim, dentro da Eu peruca. gostaria de celebrar muito a verdadeira precursora desse movimento. Roxy Andrews. Roxy Andrews maravilhosa. Sim. Todo mundo fala mal dela, fala principalmente mal da parte dela na música de Mas é de All horroroso. Stars, que eu acho perfeita. Não, amigo. Só você e o Todrick. É muito perfeita. Sério. Amigo, mas assim, eu gosto da Roxy na temporada dela. Em All Stars, nossa, foi puxada, Não, gente, arrastada. não dá. Mas ela trouxe o review de peruca. Isso vai ser Sim, lendário pra tanto que sempre. virou um desafio, virou um né? desafio. Ô, gente, então, mas vocês não acham que é por isso que precisa de um respiro? sim, Precisa se sim. reinventar? Total, Sim, amor? precisa. Umas coisinhas diferentes, Preci- sei lá. sabe Faz outra coisa que igual precisa? American Next Top Model teve 60 temporadas. 25, mais Vi- precisamente. Eu Então, assisti mas chegou 23. não chegou no momento que a Tyra mandava as meninas irem pra Rússia. I was entendeu? rooting for you! As meninas iam pra Tóquio, sabe? Eram umas coisas super loucas assim que acontecia. Tipo, como é o nome daquela amiga dela, a gay que desfilava, a negra? A Miss Jane. A Miss Jane, isso. que sai desfilando numa bolha na piscina e tal. E vocês têm que desfilar aqui também, porque eu consegui, vocês conseguem. E as meninas se afogando na piscina. Sabe, cadê essas coisas no RuPaul? Não, aí vai ter que ter uma foto. Aí o primeiro episódio é sempre um photoshoot. Ai, eu odeio. Aí o segundo Aí episódio... agora virou um padrão que é sempre com uma artista pop. Sim. Que primeiro foi com a Gaga, depois com Agora- a Cristina e agora com a agora Miley. Cyrus. Que na é. verdade ia ser Pablo Vittar e Britney Spears. Eu amo essa fanfic. Ai, podia tanto ser verdade. Enfim, Então, aí vai, continua. eu acho que tem que dar uma respirada, tem que dar Eu uma acho que precisa de uma modificada. respirada. E outra coisa que precisa é que o RuPaul dê uma sacudida nessa galera. Ah, sim, O RuPaul total. precisa começar a se atentar a essas problemáticas fora Ai, na demais. fanbase que a gente tava Sim, falando. total. Precisa. Tipo assim, eu amo o RuPaul. O RuPaul é um artista que, assim, já falou merda e eu continuo passando pano. Porque eu acho que, fora isso, tem um background muito maior, sabe? Tipo assim, ele é um artista muito maior do que essa... E ele se retrata, foi pelo muito menos. importante pra ele se comunidade. retrata. Ele falei artista. Ele se retrata, pelo menos. Ele não é tipo essa Ele tem galera gogó. que... Ele tem gogó. Tem gogó. Ele tem gogó. E aí, só que assim, não dá mais pra ficar levando esse tipo de posicionamento, ignorando totalmente as coisas que estão acontecendo fora. Mas desde a nona temporada que eles estão mais um pouco mais ligados, porque teve Então, aquele... mas ainda não é muito, amigo. eu sei, mas assim, pra o que não existia nada. Pra o que não tinha nada. Não tinha nada. Mas
isso também. Ela era sempre Mas isso assim, também, vamos plácido. combinar que da nona pra frente deu um grande boom. Sim. Acho que o boom mesmo começou da nona temporada. Não porque a nona temporada é icônica. Acho que é porque começou a alastrar mais, a tipo. É porque tá num canal maior. Divulgar mais, etc. exato. Começaram a comprar mais a acho que nona. veio mais cedo. Não, veio o mais boom cedo, mas de assim, Drag Race. mainstream mesmo, de estar, tipo, É, em foi quando todos os passou pro lugares. VH1. Foi quando, quando passou pra VH1, quando a VH1 comprou. E aí, depois disso, começou a triplicar esse tipo de acontecimento. Antes tinha racismo, antes tinha gordofobia, antes tinha transfobia. eu tenho pra mim que o RuPaul vai acabar por causa dos fãs. Eu também acho que. Ah, sim, também acho que é total. uma Acho que uma possibilidade. hora não vai ter, tipo, mais condições das De drags. Na assistir. verdade, é porque Aham. lá nos Estados Unidos eles também acabam. Eles não ficam feito a Globo com um programa 30 anos no É, ar. sim. Até a pessoa caducar, a pessoa Mas morreu, o programa ainda vai tá acontecer passando. ficar pulando de plataforma. exato. Exatamente. Uma coisa que eu tava vendo. Lá eu nos tava... Estados Unidos eles cancelam mesmo os programas. Eu tava reassistindo. Eu tô reassistindo a segunda, né? Eu tô quase acabando, inclusive, a segunda. E. Eu não lembro qual. É uma única queen negra e gorda da temporada. Eu esqueci o nome dela. Mas ela é perfeita. E aí. A segunda? É. Né, Mystique? Acho que sim. É, a Mystique. E aí, o episódio era sobre a Mystique falando da gordofobia que ela recebia, atrelado ao racismo. Ela falando que, tipo, já tô acostumada e tal. E era, inclusive, com a Raven falando dela, sabe? Do tipo... o desafio era sobre comer um monte de coisa horrível. Ela falou assim, a Mystique, na hora, já derrubou tudo na boca e tal. Eu acho que isso já... O storytelling da série já trazia algumas questões muito importantes. Mas ninguém tem nem noção do que acontece, tipo, por Nos fora. bastidores. Em termos de discussão, assim, sabe? Não, e a Mystique, na segunda temporada, a Mystique não tinha um manequim do tamanho dela. Ela tinha que fazer tudo Ela baseado tinha no que manequim fazer magro. baseado nela. Ela tinha que vestir a Então, roupa nela. Então, Pra ela conseguir mas fazer. não é muito foda que todas as drags que participam, elas passam por alguma coisa, elas que precisam espalhar esse tipo de coisa pro mundo. E a RuPaul, tipo, fica só mandando, tipo, indiretinha pequena em programa. Tipo assim, mano... Usa sua plataforma, usa seu Twitter, seu Instagram pra mandar uma mensagem. Faz uma campanha de conscientização sobre as coisas que acontecem. Porque, assim, o último episódio da 10ª temporada, que acontece aquilo com a The Vixen. É o último episódio que são as... que elas se reúnem. Reunion. Que as pessoas falam pra Valentina se posicionar. É na nona. Na nona, exato, é na nona. E a Valentina diz, eu não vou me posicionar porque foram os meus fãs e eu não acho que eu tenho que me posicionar. Exato. Não é E aí- foda e que aí, todos os... Aí achei, fala pra ela, cara, se são seus fãs é porque elas veem você, isso. A Sheila é maravilhosa. E Esse aí, e é episódio por em isso que todos. você tá falando, e ela bate cabelo na... Sim. na- E aí não é do muito I foda Love que, Valentina. são elas que têm que fazer esse trabalho e não o RuPaul de falar assim, ô seu bando de babaca, se posiciona aí. Até no começo do programa, quando começa, tipo, do início e tal, que elas estão conversando, aí para no... Que era o You Got Shemale, que era... Sim. Era, pra quem não sabe, Shemale é uma maneira muito Pejorativa, vulgar e pejorativa vulgar. de falar de pessoas transexuais, principalmente mulheres trans. E a RuPaul E ela só mudou usava na isso- 6ª temporada que ela mudou. por conta da Courtney Sim. Act, que foi a pessoa que virou e falou do tipo, Shemale é depreciativo e é Sim. ruim, sabe? Tanto que assim, se você reparar, Courtney Act é em isenta. várias temporadas elas falavam tranny ou alguma coisa assim, Sim. que eram mega pejorativos os Sim. termos, né? Que são É voltados como fala também. traveco. Exatamente. Uhum. E aí, por conta disso, ela inclusive entrou pra listinha de drags excluídas do RuPaul por conta disso. Por A ter Courtney, questionado- né? Por ter Sim. questionado o uso do Shemale. E ela é muito foda, assim, a Courtney Act, ela tem uma trajetória muito legal, tipo, de coisas É porque certas que ela fala. Ela fala, tipo, no Big Brother na Austrália, que ela participou. Não, UK. UK, É o Celebrity Big Brother. Que ela Ela- ganhou, inclusive. Ela tem uma fala muito. Ela tem uma fala muito importante sobre gênero e identidade de gênero, sobre sexualidade. Que é assim, tipo, foi muito legal ela falar isso em TV aberta lá e tal. Tipo, ela pra mim é assim. Infelizmente não vai voltar, porque ela teve essa treta. Mas eu acho que se ela voltasse, ela ia ser, tipo, uma pessoa muito, muito coringa, assim, pra esse Sim. tipo de discussão dentro do programa. Eu acho que ela nem volta mais porque não é interessante pra ela. Ela Sim. tem um Ah, não, programa é. próprio agora. E ela tá participando de 655 mil reality shows. Ela tá fazendo By Life. O The By Life, ela vai Ela participar de Ela outro. teve especial de Natal. E ela tá entendeu? fazendo
fazendo Dance with the Dance Stars. with Dance with the Stars. Ela já participou de American Idol. E ela Tem já por participou quê? de RuPaul's Drag Agora ela é Race. viciada em Viciada em reality Porque, shows. assim, Queria vamos ser eu. sinceros, as queens não voltam pra All Stars porque elas gostam de competição, né? Óbvio que não. Não. Elas tem voltam pra se TV, promover lógico. e pra ganhar. E mais outra show. coisa, contrato, né? Muitos Contrato. ali voltaram. Eu acho que só depois do segundo All Stars que não é mais, tipo, obrigatório, eu acho. Porque a Dor claramente Tipo, estava tem lá que voltar, obrigada. né? Sim. Eu acho que eles são muito business, na verdade. Então, se a demais. RuPaul, a Michelle, essas coisas, eles ficarem explorando isso, não é explorando, mas eu acho que eles sentem. É como uma blogueira aqui no Brasil, que, tipo, não gosta de se comprometer com nada, sabe? Aí não se compromete, fica só influência. Aí a gente fica pensando, você é influência do quê, minha filha? Você é influência pra influenciar as pessoas pra comprar as coisas? Mas é pra se posicionar sobre racismo, sim, gordofobia, machismo, não é influencer, né? Só é influência pra dizer, olha, comprei esse chiclete, compre, A sabe? coisa mais raiva que dá no RuPaul pra mim sobre esses assuntos, é, tipo, de tudo que acontece, eu amo. E eu sou, tipo, o maior passador de pano do RuPaul. Eu amo ele, viu? Mas o que dá mais raiva em mim é esse discurso pacificador demais, de tipo assim, ou tipo, justificando assim, não, mas se eu conseguir, você consegue também. Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Eu passei por isso, então todos vocês podem passar. É só você trabalhar duro pra isso. Tipo, eu Não é acho só esse isso. discurso. Eu acho esse discurso muito safo, assim, sabe? Sim, tipo, não é só isso. Muito meritocrata. muito super meritocrata. meritocrata. E, tipo, eu tenho uma preguiça disso, porque isso é. Porque Primeiro, ele também teve uma é sorte papo do de caralho, empreendedorismo, muito. É. Empreendedorismo heterossexual branco. Mas a RuPaul, Coaching total. ela teve uma mega sorte, vamos ser bem sinceros. É, Foi uma sim. pessoa que sai de Atlanta. Que não, é tipo, sei lá, é como se ela morasse no interior de Goiás, sabe? Aham. E aí viesse pra São Paulo, e aí desse muito certo e começasse a apresentar o programa junto com a Abby. É mais ou menos isso, sabe? Trazendo ela pro Brasil, assim. Eu acho- E ela ficou muito famosa e blá, 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 blá. Ou fosse fazer uma novela na Globo, acho que é meio por aí. Eu acho que o papo que a gente tem que ter sobre isso é tipo assim, cara, ela foi a exceção Sim. da norma, que é não ter, tipo, pessoas LGBTs no meio mainstream. Ela, desde o começo, foi a exceção. E não é porque, tipo, ela é a melhor drag queen que existe. Não, porque existem as pessoas que têm sorte. Sim. Ela é talentosa, mas ela não é a única drag queen talentosa, sabe? Não, com certeza não. Exato, então, tipo, ela teve esse momento de sorte. Esse negócio de trabalhar duro pra isso é muita utopia, assim, sabe? Tipo, é o papo da meritocracia que a gente já tá cansado de ouvir, tipo. Sim. A RuPaul não é a... E isso acaba contaminando as pessoas, Sim. né? Os fãs, principalmente. Por isso que a fanbase, eu acho, mega tóxica. Não só os grupos aqui no Brasil, que as pessoas são equivocadas e ficam falando um monte de merda o tempo infelizmente, inteiro. não. Se Na fosse só o gringa Brasil, tá a gente... cheio. Eu tô num grupo da Alaska, por exemplo, que tem a mãe da Alaska é quem fala, é a mãe ou é a irmã, eu não lembro, é algum parente da Alaska que organiza esse grupo no Facebook. E esse grupo é um nojo. Eu só tô lá porque a própria Alaska fala no grupo, né? Uhum. E eu fico curtindo, ela curte meus comentários também, às vezes. Enfim, faz um tempo que eu não falo nesse grupo também. Mas os comentários são péssimos, tipo, gordofobia pra baixo, sabe? Assim, sim. descendo a ladeira. E não é só no Brasil, é no geral, assim. Eu não sei se é porque as pessoas têm o quadro do The Library is Open, né? Que a biblioteca está aberta pra você xingar as outras, etc e tal. Que é o humor do insulto, né? Que é bem popular nos Estados Unidos. É, cultura do shade, né? Exatamente. Mas a cultura do shade eu acho que é um pouco diferente disso, assim. Sim, é fazer É um matação. negócio- assim, É pior. Eu acho É? que é pior. Porque assim, eu vejo a cultura do shade como, tipo... O shade, ele tá a um ponto de virar uma ofensa. Muitas vezes. Eu acho que... Com isso, né, muita gente começou a se achar... é um pouquinho mais irônico, é um pouquinho mais sarcástico. Vai se usar esses comentários. Eu vejo muitas fãs de Drag Race fazendo isso, sabe? Usando do humor ácido Então. pra poder jogar coisa. E isso, né, populariza. Tem gente que gosta desse tipo de humor e consome esse tipo de humor o tempo todo. Eu acho que, assim, ele acaba sendo extremamente perigoso porque ele induz um comportamento. As pessoas começam a reproduzir Total. a mesma Acha normal coisa. falar. Assim, Exato. eu entendo o que você quer dizer. Exatamente isso. Tipo, a cultura do shade, ele seria saudável se as pessoas não transformassem ele em outra coisa. Exato. Porque assim, eu vejo em quadros como o The Library is Open, tipo, no programa, que tem umas queens que sabem dar um shade sem usar de ofensa, sem usar de fragilidade, sem usar, tipo, de gordofobia, racismo, transfobia.
Tipo, elas conseguem fazer um shade, tipo, saudável, assim. É porque dá pra ser engraçado sem ofender Dá pra ser engraçado. É aquela famosa, assim, você não precisa ser um Danilo Gentili. milhares de exemplos disso. Entendeu? Exato, você não precisa ser um Danilo Gentili pra ser um comediante, Até né? porque Você você... pode ser uma Tata Werneck, Até por porque exemplo. o humor de ofensa, ele é mais fácil. Ele é mais fácil porque ele é evidente. Ele, tipo, você usa de uma característica da pessoa pra fazer humor. Então, e se esse fosse um comportamento, tipo, entre todas as pessoas, aí eu acho que a cultura do shade seria, tipo, teria uma outra visão. Mas eu entendo o que você quer dizer. Tipo, as pessoas, elas tomam como tudo no mundo, desde que o mundo é mundo, elas pegam alguma coisa e transformam isso em uma merda. Distorce. Sim. E aí fica tudo distorcido, e aí é uma merda porque this is why you can have nice things, né? Tipo, porque assim, aí agora ser gordofóbico é a cultura do shade. Não é a cultura do shade, gente. Shade não é ser gordofóbico. Mas eu acho que aí a gente entra num ponto que estende pra, tipo, fanbase tóxica no geral, por exemplo. O exemplo que eu vou dar foi eu tava, inclusive, preparando esse texto que eu quero escrever ainda. Que eu comecei a pesquisar sobre artistas pop que engordam. E aí eu pesquisei Mariah Carey, Demi Lovato, Christina Aguilera e Kelly Clarkson. Foram as mais básicas, assim, que eu sei que tem informação sobre. E eu joguei o nome e aí aparece, tipo, as pesquisas relacionadas. O nome delas, dessas 4 que eu citei, é Fat, do lado, logo de cara. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, mais a fundo pra ver o que aparecia, né? Primeiro que aparece muito comparativo de antes e depois, e de corpo, assim, que é bizarro. E quando você vai buscar Fat, quando você busca pela Demi, pela Christina e pela Mariah, principalmente, tem fotos onde elas são distorcidas pra corpos com obesidade mórbida. Então, tipo, as pessoas fazem Photoshop pra extrapolar o corpo e mostrar que elas estão extremamente, muito mais gordas do que elas estão. E como se isso fosse um problema, né? O que eu acho que é o mais pejorativo. E eu vi que isso, assim, é um comportamento muito clássico, assim, de fanbase pop e tal. Até, por exemplo, Britney em 2007, quando ela teve o breakdown e a presença lá no Gimme More do VMA... A Rihanna, ano passado... As pessoas falavam que ela tava gorda, sabe? Tipo, a Rihanna, a mesma coisa. A Rihanna, ano passado, gente... A Rihanna, assim, tipo... Todas essas cantoras, elas passaram mesmo por mudança de corpo. Total, Lógico, elas Até engordaram. a gente passa, a gente Não, vai- claro, não. É um ser humano. Eu tô falando isso, tipo, de uma maneira... Sim. Tipo, elas passaram mesmo, e ponto. E não tem que se discutir isso. E teve gente Mas que a foi- Rihanna nem estava gorda. Sim. Ela nem estava gorda. E assim... Virou a primeira pesquisa do Google. Você jogava Rihanna, era Rihanna gorda ou Rihanna fat. Caralho, mano. Sim. Que pressão. E assim, eu fui vendo porque, assim, quando você pega a maneira como as pessoas tratam fanbase, principalmente era a Cristina, que eu sou um mega ativo, né? Eu tô sempre lá na fanbase e o que as pessoas falam contra eu também tô acompanhando. Demi também era uma que eu acompanhei bastante. E Mariah Carey, por exemplo, todo Natal aparece um meme da Mariah Carey rodeada de comida, girando no GIF. O GIF. Sempre aparecem fotos da Mariah Carey onde ela tá, tipo, extremamente afinada, pra também falar da questão do peso dela. Demi e Cristina, sempre quando é pra jogar um hate, se você procurar, tipo, Twitter, coisa assim, sempre vem gorda. Tipo, as pessoas usam direto como modo de ofensa, sabe? E eu acho que isso diz muito sobre a maneira como as pessoas se comportam em termos de fanbase. Sim. Porque se você se acha no direito de virar e falar sobre o que uma pessoa tem, ou o que quer que seja, sabe? Com o intuito de ofender... você não tá, sabe, fazendo uma coisa de uma maneira saudável. Ainda mais diva pop que, tipo, ela não tá concorrendo a um prêmio. Tipo, quer dizer, ela tá concorrendo a um prêmio, mas assim, não é uma disputa, não é uma competição. Ela tá ali fazendo o trabalho dela, Tipo, sabe? não deveria ser isso a ser considerado. Exato. total. Não, Tipo, aí você vê que a maioria das pessoas elas não estão consumindo esse tipo de conteúdo por causa de música ou por causa da arte mesmo. É só simplesmente Sim. pra assim. Elas A estão imagem. ali só pela imagem e só pelo hate. Tipo, ninguém tá realmente. Ninguém, eu não vou generalizar, claro, mas a maioria das pessoas que fazem isso, elas não estão se importando com single novo, com álbum não, é novo. uma Eles só merda, porque- querem participar de uma cultura odiosa e recriar ofensas do patriarcado. Principalmente você que é gay, que você faz isso, Sim. e a maioria,
infelizmente, que mancha a nossa comunidade, que é gay gordofóbico, gay racista, gay transfóbico. Se você faz isso, você é um grande otário, porque olha o que você passou pra você estar fazendo isso com outra pessoa. E só lembrando uma coisa que o Caco já falou, Me que exaltei. é tipo, o shade... tem um limite pro shade, pra matação. Lá em Pernambuco é matação. Isso, o shade. Amei. Ai, eu amo. Matação é Aqui. muito Eu superior. amo. Matação é muito Por superior. causa de matação, aqui tô em- aqui na matação. Aqui em São Paulo tem um nome também, é fritada? Fritação? Eu já ouvi, tipo, mijar, mas não é em Já tempos ouvi de Golden mijar Shower. Eu acho um pouco complicado. Mas enfim, tem um Mas tem outro limite. Tem um limite aí entre o que é uma matação shade normalzinho, legal, que a pessoa vai rir com você, e o que é você agredindo a pessoa e sendo um sim. hater ali. né? Existe Esse uma é um grande, limite, uma grande é uma ponte diferença, entre isso, assim, sabe? Era aquilo que a gente tava falando. Mas é um limite bem curto. Tipo, também. por exemplo, tipo, a gente foi no stand-up da Bianca Del Rio aqui. Aham. No Brasil ano passado. Foi passado, né? E assim, eu era grande fã da Bianca, só que eu não tinha, tipo... Eu não ia atrás de coisas da Bianca. Eu não sou, tipo, o fã assíduo que vai de drag race, que vai procurar tudo sobre a pessoa. Eu gostava dela, porque na temporada dela eu gostei dela, ponto. Aí fui participar do stand-up. Gente, todo mundo que estava lá, a maioria que estava lá, saiu perplexo. Era literalmente rindo de nervoso. Era tipo assim, e ninguém sabia o que fazer. Tinha piada com câncer, tinha piada com pedofilia, com holocausto, com estupro, com... que mais? Tinha tudo. Com racismo eu sei que tem também. Racismo, o tempo inteiro. racismo e gordofobia. racismo, gordofobia e lesbofobia, querido, era distribuído. Era assim, ó, you got a lesbofobia, you got a gordofobia. Tipo, foi bizarro. É porque é o humor do insulto que ela Mano, faz, né? e Ela assim, só faz isso. Horrível, horrível. ela E só isso faz não isso. é shade, sabe? Sim. Isso aí já é cadeia, já é crime. Aí, Pra mim, ela tinha que quando sair de teve- lá quando teve esse algemada daquele... Foi em janeiro teatro. do ano passado. Eu vi uma galera, os produtores. Eu conheço os produtores da Priscila e tal, o Léo e o Sergio são meus amigos, etc e tal. Inclusive, Eles também Léo está falam- com um podcast, né? Tem, sobre drags, Sobre né? Drag Race. Sobre Drag Race. Sobre Drag Race. E aí eles falaram que também não achavam legal, mas era a proposta do show, e etc e tal. E eu vi muita gente comentando, não eles só, mas eu vi muita gente falando que sei lá, tipo, os millennials acabaram com tudo. Gente, isso não é questão de ser millennial Não, ou tem nada a não, ver. sabe? É questão de bom senso. Esse é um discurso bom é mesmo senso. do... o mundo tá tá chato. chato. É a mesma coisa. É, gente, é Não a é mesma millennial que tá coisa. fazendo isso. É tipo, e não Amor, é tá só revoltado. millennial. Eu tô, não é só gente. millennial, não. Graças a Deus os millennials isso acabando não com se isso. resume só a questão de RuPaul Drag Race aqui, não. Você pega, por exemplo, um programa super popular aqui no Brasil, Big Brother. Tem essa idiota Sim. dessa Paula Sperling lá, que é a mulher da porca. Ela ontem disse que gay tem que apanhar na rua mesmo porque pede. Porque às vezes o comportamento é abusivo. Nossa, ela falou isso? Falou. Puta merda, mano. Essa menina, Ela falou. ela precisa sair algemada E do ela, Big falou Brother também. e ela falou pra Gabi, que é uma lésbica milituda, que não falou nada, ficou calada. Eu fiquei mais puto por isso também. Porque a Gabi, ela tá fazendo um personagem controlado no programa, em vez de ir lá e dizer, cara, que merda você tá falando aí, entendeu? Tipo, mas enfim, são questões do Big Brother. Mas é isso, acontece todo canto, entendeu? Tem gente falando merda por aí, a gente não tem que ficar calado, não. Não. Foi esse o tempo que a gente ficava calado. E outra, essa galera que tá falando assim, é os millennials, não sei o que lá. Gente, você, por exemplo, passaria pano pra uma Paula do Big Brother? Não. Se pergunte isso. Não. Por que você vai passar pano, então, porque uma drag tá falando bosta? Sim. É a mesma coisa, gente. Vamos ser Exatamente sinceros. a mesma coisa. Assim, pra mim, é a mesma coisa. Com a Anitta. Você quer ouvir a Anitta... Sabendo que ela fala merda, sabendo que ela faz as merdas que ela faz, Você é livre pra você ouça a Anitta sabendo das coisas. Só que você não vem querer jogar, defender a Anitta e, assim, criticar quem está criticando as merdas que ela tá falando. Porque é totalmente não condiz com, por exemplo, a sua militância contra uma outra artista que tá falando uma outra merda. Então, assim... Ou mesmo contra o Bolsonaro, né? Ou mesmo contra o Bolsonaro. Não colocando no mesmo patamar Sim. de merdas, mas assim... Se você quer ouvir a Anitta, se você quer assistir Drag Race, igual eu assisto Drag Race e eu sei das merdas que tem, você quer assistir Big Brother, faça isso. Mas assim, aceita que você tá, tipo... financiando alguma coisa que não está certa. Porque a gente seja não... crítico. E seja acima de crítico. tudo, A gente não é 100% perfeito. Ninguém tá aqui pra ser o dono da razão. A gente vai consumir bosta, sabe? O tempo inteiro, infelizmente. Mas eu acho que é isso. Você tem que ser crítico e você tem que entender as coisas
Porque o que me dá mais raiva nessa militância é você ficar, tipo, escolhendo quem você quer criticar, selecionando... Indignação seletiva. Isso aí, isso. Eu tava tentando lembrar, tava tentando aqui, ó, explicar, até eu lembrar da palavra. É indignação seletiva, tipo, você escolher que eu... Ah, não, mas eu vou criticar a Paula, que é racista, mas aquela Queen que eu amo, a Bianca Del Rio, falou uma merda, só que, ela é uma drag. Aí você fica achando um monte de justificativa pra ela ser racista. Não. Aliás, tem um monte de Queen negra aqui, né? Tipo, a cada reviravolta de episódio tem Queen negra que sofre em função de fanbases de Queens brancas que vão lá e mandam um monte de bosta, sabe? Ou estereotipo no próprio programa. E pra mim, eu acho que o mais aconteceu com a latente, Vixen, junto por com exemplo. gordofobia, é o racismo em Drag Race. Sim, é muito pesado. São O da mais- Vix- são os da mais Vixen pesados. é o exemplo O claro. da tipo, que Vixen. foi lá, transformou a drag negra extremamente exaltada, que fala alto, que xinga Qual toda foi hora. a que mandaram... Ah, não, foi a Alex Michelle, né? Que mandaram ela... Alex Michelle? Mateu? Não, é a da temporada Alex 9. Michel. Isso, que mandaram ela se matar, Foi. os fãs da Valentina. Sim. Tipo, sabe, olha Puta o que nível. pariu, né? Olha esse nível. Mas são inúmeros os fãs que começam Não, com, sim, tipo, a se total. matar É aí. pesadíssimo. assim o tempo Não, inteiro. depois de All Stars, por exemplo, que as queens, que é uma elimina a outra. Depois da eliminação, você vai na que eliminou, caralho. Nossa, é muito bizarro. É na hora, Muito assim, bizarro. tipo, sabe? Então, deixa eu trazer uma coisa, uma outra vivência que eu tive com esse negócio de Drag Race, que como as queens também ajudam nisso. Quando a Raja veio no Brasil, eu fui pra 4 shows dela. 4 não, 3. Eu fui pro show no Rio, o show aqui em São Paulo e o show em Porto Alegre. E aí, o show de Porto Alegre, eu fui pra Porto Alegre porque, primeiro, uma amiga minha que faz a produção lá, que é a Gisele Ramos, faz a Extravaganza Drag Party. E aí o show era a Raja, a Willam, pela primeira vez no Brasil, e a Milk, pela primeira vez no Brasil. Não, pela segunda vez. Eu já tinha encontrado com a Milk antes num show com a Latrice aqui em São Paulo. E eu achava... Foi fofíssima, etc e tal. E eu fui pra Porto Alegre. Eu fiquei lá em Porto Alegre. E aí a gente tava eu e uma amiga minha no dia do show almoçando de manhã, no dia do show, isso em Porto Alegre. Lá na Cidade Baixa. Quem foi de Porto Alegre aí conhece bem, ou quem já foi em Porto Alegre. A gente tava dançando. Quando eu vejo, lá vem o Sultan, assim, que é a Raja, né, desmontada, andando na rua com uma pessoa altíssima, que era a Milk, e a Willam do lado. E aí eu não me contive, saiu eu e a minha amiga, a gente largou os pratos, gritou na rua. E aí eles pararam, o Sultan começou a chorar, disse assim, meu Deus, aqui no Brasil, vocês reconhecendo a gente na rua. E aí eu disse, eu tô vindo. Aí eu lembro aí ele falou, eu lembro de você no Rio, porque eu já tinha ido em São Paulo, ele tava louca em São Paulo. E eu lembro de você no Rio e lembrava de mim. Aí ele lembrou de mim em Porto Alegre, disse, a gente se vê mais tarde. Aí eu falei com a Milk foi um amor com a gente. Quando eu falei com a Willam tava assim, sabe, com a cara feia, olhando pra minha cara. Mas é o Willam, né? Então. O pior é isso, porque Aí é o Willam. eu disse, nossa, você é incrível, blá, blá, blá. E ela não falava nada, só falava ok, sabe? E aí foram embora pro show. Aí quando foi à noite, a gente tava lá no meet and greet e tal, pra tirar as fotos. E aí, tirando as fotos e tal, aí era pra tirar as fotos com as 3 juntas. E aí eu fui tirar a foto, eu cheguei, aí eu escutei a Willam falando, eu não gosto de gente gorda. Ela falou mesmo assim. Sabe? I don't like fat people. E aí eu disse, ok. Aí eu comecei a falar porque ela entende espanhol e eu não ia falar inglês para as outras entenderem. Aí eu comecei, ok, sua cachorra, então eu vou tirar foto com elas e deixei elas cantadas. Porque você tá me chamando de pera, que era cachorra em espanhol, né? Aí eu disse, porque você é uma pera, você merece. Aí eu falei isso pra ela, né? E aí ela ficou assim, sabe? Olhando do lado. Nossa, a Willam é nojenta. Aí eu odeio a Willam. fiquei. Aí depois disso, depois que eu saí da festa e tal, aí eu falei num grupo de RuPaul, RPDR Brasil, eu acho, esse grupo, no Facebook. Eu falei, a Willam me tratou super mal, fez isso, fez aquilo, eu gostava super dela, não gosto mais, enfim, blá, blá, blá. Aí todo mundo falou, mas é a Willam, ela faz isso mesmo, você tem que entender. Ela sempre falou que não gosta de gente gorda. E blá, blá, blá. Então tudo bem. Aí tudo eu bem. disse, gente, Poxa. isso não tem nada a ver. Aí eu tirei as notificações do post e deixei ele por Não, lá falando amigo, sozinho, sabe? eu fui excluído de 2 grupos de RuPaul esse ano. Foi esse ano? Aham. Acho que foi. Era um comentário, tipo assim, um menino me bloqueou do Facebook. Não me bloqueou do Facebook, na verdade, ele me denunciou no Facebook. Eu fiquei sem usar o Facebook por um dia por causa de magrofobia.
Tá bom? Porque eu maravilhoso. estava falando assim, você é uma. Ele tava falando mal de alguma bicha gorda, de alguma drag gorda. E aí eu comecei a, tipo, a acabar com ele e falar assim: você tem que. Seu magrelinho do caramba, né? Alguma coisa assim. Mano. Ele me denunciou e eu fui bloqueado 24 horas do Facebook. Por magrofobia. Você acredita nisso? E aí eu fui excluído de 2 grupos de RuPaul, porque eu não estava mais aguentando ver as coisas. Sim. Porque assim, eu estava nos grupos pra, tipo, participar, sei lá, de discussões legais sobre as drags, ou de pegar informação, ou de, tipo, participar de joguinhos. Os links, esses joguinhos que fazem assim, tipo, qual sua queen, nananana. Se você pudesse fazer uma edição de RuPaul. E eu achava legal de participar dessas coisas. E aí, só que assim, ao mesmo tempo que eu entrava nesses grupos, eu vi o tanto de merda que saía da boca dos dedos daquelas bichas. E eu ficava tipo, caralho, mano. Aí, Como pode, começou um dia que eu não tava aguentando mais. Eu militei em uns 5 posts. Eu fui deletado em 2 dias de 2 grupos de RuPaul. E assim, não sinto falta nenhuma, porque na real, Sim. aquilo lá é um LDRV. É puxado. Piorado, potencializado. Sim. Porque é um monte de gente que tá... Porque no LDRV tem pelo menos as tour que não tem nada a ver com alguma coisa, que é só tipo uma tour X. Lá é tudo focado em uma coisa só, e aí é tipo 3 posts seguidos que você vê, é tipo gordofobia, gordofobia, gordofobia. Aí racismo, racismo, racismo. É Tipo, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. As pessoas não têm não tem nem a ponderação de ver se já existe um post repetido. Faz um post sobre a exato, mesma sim. coisa. Até Aí piada você faz, no tipo, grupo. gente, Vai, não. A galera posta um negócio que postaram 500 vezes, aí Sim. vem gente comentando, amanhã sou eu. Sim, exatamente. Eu amo que é uma falta de Deixa eu só paciência terminar uma incrível. coisa da Willan aqui. Aí, no outro dia, que eu vim embora no outro dia pra São Paulo, ela tava no aeroporto. E aí, ela me reconheceu, né? Porque eu encontrei com ela 2 vezes no dia e tava no backstage, na hora que ela subiu no palco. Fui tirar foto, então ela me reconheceu e ela esperou que eu fosse falar com ela. Eu fiquei lá, assim, bem olhando pra cima e dizendo, só era que me faltava, né? Ficar esperando que eu vá lá falar com você, depois de você ser desagradável comigo, me poupe, né? Mas enfim, depois ela voltou pro Brasil, ela fez um show na Priscila aqui em São Paulo, que eu fui. E o show da eu fiquei revoltado com ela. Não é uma drag que eu acompanho. Ela tá mutada nas minhas redes, inclusive, pra eu não ver pessoas dando RT nela, nem citando, etc e tal. Mas eu fui no show que ela fez, porque ela foi um dia que ela fez com outra drag, ou ela fez ela sozinha, porque os meninos pediram muito pra eu ir. E aí eu fui, e o show dela é o melhor show do Drag Race, desses que vem pro Brasil, sabe? Assim, fui pra vários, até os que eu assisti, o dela era um dos melhores, porque ela, além de ela cantar, além de ela fazer o lip sync, ela canta mesmo, ela tem músicas próprias, e ela faz brincadeiras com as músicas, e ela é uma entertainer, né? Sim. Entendi o personagem dela, mas ela não precisava ter o personagem dela 100% do tempo, Sim. Não. né? Ali me tratando mal só porque fisicamente eu não sou o que ela espera, entendeu? Não, Fiquei total. revoltado É com que nem ela. a Bianca. A Bianca é engraçada Sim, também. sim, Só que total. assim, tem as merdas, qual sabe? Sim, custo, né? total. A qual total. custo? Exato, Total. Tipo, a Bianca é uma grande Danilo Gentili de batom e peruca. Sim. É o que ela é pra mim, assim, tipo... Porque o nível de piada é o mesmo, sabe? O mau gosto e... Nossa, gente, era assim... Era piada com pedofilia, sabe? Sim. Ia bem mais além. Era criminoso Sim. o rolê. Racismo... Nossa, horrível, horrível, horrível. Mas Assim, eu lembrar fico- me dá... Eu fico pensando o que faz com que as pessoas endossem esse comportamento, sabe? Do tipo, aconteceu alguma coisa com a minha favorita. Eu vou lá despejar o que eu achar que eu devo É porque as despejar. pessoas não gostam de dar o braço a torcer, que torcem pra uma pessoa que é ruim, sabe? Elas Então, despejam mas- tanta. Elas desprendem tanta energia, igual o eleitor do Bolsonaro. Desprendeu tanta energia defendendo que ele não ia ser nada do que ele tá sendo. E agora a pessoa não consegue dizer, porra, ele é uma merda, entendeu? Eles Vai ficam ficar falando um assim, mas a tempo- Dilma... Ou então, mas- vocês queriam o quê? Que voltasse o PT? Não, caralho. Qualquer coisa era melhor. Votava no Meirelles, sei lá, que a gente estaria Sim. passando por 10% que a gente tá passando Não, agora. mas eu Meirelles. falo... Mas Esqueci é verdade. disso. Eu tô olhando, mas eu amei que você lembrou do Aham. Meirelles. É que eu falo mais no sentido de, tipo, de como esses ataques acontecem. Porque, assim, eles começam a acontecer meio que pulverizados, assim, tipo, Sim. espalhados. E aí, quando vê, tem uma Queen recebendo ódio, tipo, em diretamente, grupo, né? sabe? E Grupos. é um negócio que eu acho muito louco. Até me lembra uma história do Fifth Harmony, inclusive.
a Normani, dentro do grupo, ela teve... Tipo, ela fez um comentário que acharam que era um shade pra Camila e ela passou recebendo mensagens racistas por, tipo, meses, assim. Ela desativou rede social pra parar de receber mensagem racista. Aí eu me pergunto, tipo, cara, ainda mais nessa questão, né? Tipo, é o mesmo grupo, ou você tá no mesmo programa, a mesma temporada, tipo... O que leva a pessoa a virar e falar, não, faz sentido, eu vou lá escrever um monte de bosta e é isso mesmo, porque a pessoa merece ler isso, tipo... E do nada, e às vezes um dia anterior até gostava. Exato, sabe? Tava lá... É verdade. Tipo, falando um monte de coisa positiva e dá 5 minutos a pessoa tá falando bosta, sabe? Vamos pular pra divas pops? Vocês querem vamos. focar em Vamos. diva pop agora? Vamos. Mas eu acho que tá tudo dentro do mesmo balaio, não tá? Tá, um pouco. É que a gente falou muito de RuPaul, né? Sim. Mas é porque é tudo o mesmo balaio. As pessoas têm o mesmo comportamento. Aliás, as pessoas não mudam o comportamento. Eu acho muito importante a gente frisar, em termos de comportamentos tóxicos de fanbase, treta de Katy Perry versus Lady Gaga. Ah, sim. Qualquer Lady Gaga dessas... versus Madonna. Madonna. Sim. Lady Gaga versus Christina Aguilera. É o Katy tempo Perry inteiro. versus Britney. Katy Perry e Não, Taylor sempre Swift. são Não mulheres façam igual o contra Felipe mulheres, Bertolotto, colocando mulheres contra mulheres. Sim. Por favor. Ai, gente, não, para. Não vamos lembrar Mulheres dessa contra turma. mulheres. O comportamento é o mesmo, não muda. E é umas coisas que quem acaba perdendo no fim são os fãs mesmo. Sim, exatamente. Gente, porque você não aproveita o negócio, aí você vai ficar, tipo... É, ai, que saco! E, por exemplo, Beyoncé. O que a gente sabe da vida da Beyoncé? Nada. Por quê? Porque ela não mostra. Então, é medo de, tipo... Não é medo, né? Mas é por causa É consciência que... de É consciência saber. de, tipo, como são os fãs, né? Sim, E se exatamente. preservar pra É um- conseguir ter uma vida profissional e uma vida pessoal. E ainda porque assim senão- leva muito hate. Leva Sim. muito. Ainda assim não é merecida do que Eu do acho que Porque faz, assim, qualquer é. coisinha que a Beyoncé aparece é motivo pra criar uma teoria em cima. Sim. Foi Sim, a nossa, gravidez da total. Blue, aí depois teve o rolê do Jay-Z, que teve O a briga elevador. com a Solange. Um negócio que eu acho muito ofensivo é quando falam que, tipo... que a Beyoncé mandou o Jay-Z matar a Laia, isso é que muito eu acho que é pesado. muito pesado. E vem um monte de, tipo, de desmerecimentos em relação a Beyoncé que são muito, assim, muito pesados e que a maioria deles flerta muito fácil com o racismo ali. Isso eu fico muito assustado. E com machismo, né? Também, até com o da Rihanna também, que assim, a Rihanna ela não recebe um hate diretamente pra ela. Mas o fato de que falarem que os fãs dela são tudo favelado, drogado, Nossa, sim. ladrão, que eu acho que é tipo... primeiro Sim. que chamam de empregados dos fãs da Beyoncé, e depois que chamam de, tipo, de ladrão, de POC, tipo, né, entre outras coisas que a gente sabe que são usadas pra falar de Mas, temas gente, isso pejorativos. acontece desde que o mundo é mundo, né? Isso não quer dizer que é ok, que é normal ter isso, tá? Mas, tipo, sei lá, pensa... Bette Davis e Joan Crawford, né? Tinha essa guerra, né? É sempre o mercado É que criando com a essa internet guerra. isso multiplicou. Mas é sempre o E mercado. dessa vez não faz precisa mais isso. nem da indústria, né? Os próprios Não. fãs já criam e os Sim. próprios fãs A já indústria tornam só isso aproveita. gigantesco, só aproveita. Artistas tornam isso gigantesco. Taylor Swift. Os artistas também É. fazem Você que tá questão. ouvindo, Taylor. Babaca. Que faz um álbum inteiro pra Katy Perry e... Ai, enfim. É isso, gente. Mas eu acho que isso é uma coisa que acontece sempre. Que sempre aconteceu, sei lá, Joan Crawford e Bette Davis. Aí tem Tina Turner versus Cher nos anos 70. Aí tem... Cher vs Madonna. Cher versus Cyndi Madonna. Lauper versus Madonna. Whitney Houston Aí versus Mariah Carey. Isso. Whitney versus Mariah. E assim foi, vai Whitney mudando. versus Madonna, que tem também. Mas Exatamente. vocês não acham que Madonna tá contra todo mundo. que Assim como a Lady Gaga. essa galera mais antiga, quem construiu isso foi a mídia, não foram os fãs. É a própria empresa, né, que constrói. Mas Hoje eu em acho dia que eu acho que meio que é o contrário, que é o que o Fih falou. Quem Mas- constrói é o fã, e aí Mas de os quem fã- se aproveita... mas o Bolsonaro mostrou aí que existe um monte de bot pra criar essas coisas, entendeu? É, Então é pode verdade. ser botar um É, bot Mas, pra amigo, isso. não é bot, não. É viado eu acho que a desocupado maioria mesmo. não é. Claro, tem A o maioria viado. é viado É o desocupado. que eu chamo de bicha papel pop. Nada contra papel pop, é um site que eu amo. Amo você, Felipe, tá? Mas é a bicha papel pop. Eu passo o dia inteiro Nos brigando comentários. nos comentários. Queria ter o tempo. Queria. Sabe? Não tenho esse Queria tempo. ter o Eu tempo. acho, Queria ter o eu acho tempo. muito... Eu acho, pra falar... Já eu- tive, inclusive. Eu chamo de bicha dos charts, né? Eu não chamo, eu não boto o nome direto. Porque é o pessoal que, assim... Fulana tá em primeiro lugar no Nepal. É, Não, porque a sua mas- fave não tem um Tipo, primeiro lugar no gente, Nepal. qual a relevância, sabe?
E é umas treta muito absurda, sabe? Não, porque fulana tá 3 semanas no primeiro. Tá, você tá ganhando o quê com isso? Exatamente. Fulana de Essa tal. é a grande pergunta. Fulana de tal tem 5 milhões. Vou fazer a minha culpa aqui que eu já fui esse viado, puras. tá? Eu já fui esse viado de Twitter que fica discutindo. Eu não 5 esperava milhões muito, de né, vendas Felipe? puras. Ainda discuto muito sobre diva pop, mas é de uma maneira muito mais consciente e politizada. Não, é verdade. Mas quando você ouvia Avril Lavigne Sim. e não podia ouvir Britney, Eu não mas podia ouvia... ouvir Britney, gente. Eu amava Britney, só que eu não ouvia Britney. Não colocava ali no MSN que eu estava ouvindo Britney. Eu tirava a notificação, porque a Avril falava que a Britney era promíscua e eu era A roqueirinho. Avril falou isso mesmo? Então, falou Ela e a Kelly Clarkson falaram em 2003. que elas usavam saia. Não, é que, umas tipo, coisas assim. que o que elas vendiam como ideal ali de garota do pop Era era muito sexualização. vulgar e sexualizado e promíscuo e não era boa referência. Ai, gente, meninas sinceramente. novas. Será que elas falaram isso mesmo? Foi tipo o PR fala que aí. falou. É o PR, né, que falou. Então, tem muito isso Pode também, ser, sabe? não dá pra Tipo, saber, né? Não dá pra da, saber. Da Avril era dela, Tem um vídeo, porque né? tinha vídeo dela e da Kelly Osbourne. Kelly Osbourne. Que as duas falaram muito, muito, muito. Tanto que nessa época era a época que a Britney e a Christina, elas tinham treta, que, tipo, todo mundo queria ter treta com elas. E aí vinha desde o Eminem até elas, assim, tipo, todo mundo tinha treta. Ai, gente, Kelly Osbourne, né? Eu adorava Kelly Osbourne, Eu The também. Osbourne. Ela era muito trashzinha. Trashzinho. Ai, roqueirinha, aquele cabelo. era a Ai, minha quando ela identidade. cantou Papa Don't Preach, que eu disse, ai, melhor que a da Madonna, que sacrilégio na minha vida. Falei isso tanto. Mas continua sendo. Não, ó, vou discutir com você, hein, sobre diva pop. Mas o que eu discuto hoje em dia são outras coisas, sabe? Tipo, eu já fui o viado que Passava falava... o dia no papel pop. Tá. Não tinha papel pop na época, mas eu F5 no passava papel pop. o dia, tipo, sei lá, no Twitter, xingando Discutindo de em graça, discutindo em fórum do Orkut, exato. Já fui esse viado. E hoje em dia, tipo, como todos os erros que cometi no passado, acho isso, tipo, a pior perda de Mas tempo são que você fases, pode ter. né? São fases. A melhor coisa é assim, você chegar agora, depois de uns anos, e perceber assim... é perceber. Passou, não Fiz quero mais merda. fazer isso. É. O pior é quem, tipo, tem 40 anos e tá E lá continua- brigando. Exato, e tem, ainda. mano. E tem, muito, Isso muito. isso que é assustador. Eu Muito. amo o nível de pesquisa do, tipo, principalmente, uma que eu acompanho muito de perto é a questão do a Madonna fez antes. É uma tour que eu amo, Eu assim. amo. Eu não estou falando mal E dos fãs antes de da Madonna, um monte de Não, gente mas fez. eu amo que é assim, ó. Eu tenho um tweet que acho que eu já falei aqui, acho que foi no do Potocas que eu falei, que é assim. Oi, Twitter. Aí tá entre aspas. Aí embaixo tá assim. Quer dizer, se a Madonna não disse isso antes. Não, e é muito assim, tipo, o pessoal, se empenha em procurar, sei lá, na puta que pariu, do, tipo, uns vídeos arquivos e da arquivos e Deep arquivos. Web, assim, sabe? Não, Madonna fez primeiro. Mas toda pessoa que é muito fanática e cega é muito tosca, sabe? Tipo, todo Little Monster muito cego é tosco. Todo Lovatic muito cego é tosco. Toda maricona também. É maricona. Exato, não. Fã da Madonna é o grande, tipo, vive de passado, Sim. assim. Total. Vive de passado. Tipo, eu sou mega fã da Madonna, eu tive meus Fã da problemas. Cristina também vive de passado, infelizmente. Balada. Alguns presentes baladona. eventuais. E eu, tipo assim... Eu amo a Madonna, eu defendo a Madonna por tudo, assim, pela minha vida. E a foto da Madonna com a Gaga abraçada com o Oscar, gente, foi assim... O maior alívio É a da minha paz no vida é que eu vale. senti... Ela curou a Alanis, né? Nossa, ela curou a minha Alanis, exato. Quem ouviu o episódio de saúde LGBT vai entender a referência. Só que assim, tudo que é, tipo, extremo e você quer defender a cega, sabe? É aquilo, aprenda a ser crítico. Você não vai estar sendo Sim. menos fã se você falar que a Madonna Exato. foi tosca em jogar um shade tosco em cima da Gaga, sabe? Tipo, Sim. porque é tosco. Sim. É E isso. outras são pessoas, E eu tô gente, com a pelo voz amor, assim, não sei o pelo que eu tô amor de fazendo. Deus, né? São pessoas. Exato. Elas Não fazem esquecer disso. elas fazem o trampo delas, isso aí é o trabalho delas. Você pode trabalhar com sabe sei lá Deus o quê, mas o trampo delas é esse. Então Sim. assim, faz parte da performance, faz parte de um monte de coisa, sabe? Até mesmo na questão do a Star Wars Born, que a Lady Gaga faz a trajetória do personagem, que tinha uma linha mais rica de contribuição pra música, de tipo letra e tal, e ela vira uma artista pop comercial. Então assim, isso acontece também, tem vários pontos que são observados Sim. na carreira da artista.
Isso muda muita coisa, a gravadora influi muito. Muito. Tem muita coisa rolando. Então, assim, não esqueçam que essas mulheres, principalmente, elas são... Produtos do são, capitalismo, muitas né? são produtos dessas indústrias, grandes indústrias, né? E assim, elas não E são estão lá... escravas dos Illuminatis. Meu sonho, É o meu sonho. Eu falei esses dias, né, Malu? Falei assim, nossa, eu queria tanto ser parte do Illuminati. Eu vendia minha alma fácil pro Illuminati, gente. Vocês sabem, né, da teoria do... Eu amo, principalmente... A gente vai entrar em teoria, porque eu amo Danizudo! Amo! Danizudo, pra mim, ele é tipo, ele é Deus. Mas eu Precisa descobri gritar. que Danizudo é tudo Tradução, tudo. É horrível, é horrível. Descobri ano Mas amo. passado, meu mundo caiu quando eu descobri. Mandei um comentário pra ele. Você é todo tradução, você é todo fake. Comenta aí alguma coisa sobre o Brasil. E aí ele me bloqueou. Foi péssimo. Mano, o Hilário é a pessoa mais bloqueada do país. Todo mundo bloqueou o Hilário já. Aí era, tipo, era mostrando como aconteceram os rituais de entrada nos Illuminati de cada uma das cantoras, né? E aí, tipo, por exemplo, eu tenho da Taylor Swift, que foi o do I'ma Let You Finish. Sim. Que todo mundo sabe. E falam que assim, né? Antes da pessoa ser, de fato, introduzida ao mundo dos Illuminati, ela aparece de branco. Ou algo que seja claro. Eu sei essa. Pra quando ela faz a entrada nos Illuminati, ela aparece numa premiação, geralmente, performando de vermelho. Sim. Então falam que tem várias que Mas fizeram isso. se você quer saber mais sobre essa explicação, um texto, acho que é do próprio Danizudo, eu não tenho certeza, mas eu li há muito tempo, do clipe de Shake It Out da Florence and the Machine, que ela tá de vermelho, branco e preto. Que o processo de introdução no Illuminati. É tipo, gente, se você não tem a cabeça muito boa, não leiam, porque realmente é um papo bem pesado. Brisa louca, é uma brisa louca. E é um papo bem pesado, assim, que tipo, eu me questionava muito se eu gostava disso. É danizudo.blogspot.com. Olha o nível. Ou joga por Knowledge is Power, que é conhecimento é poder. Mas, tipo assim, se você tiver uma cabeça boa pra Gente, ouvir no esse tipo de YouTube tem. coisa, vai atrás, porque é muito interessante, assim, apesar de ser muito viagem, é muito legal, Eu assim. morro de rir, gente. Tem até o MK Ultra, que o MK Ultra basicamente é você fazer, tipo, laranja mecânica, sabe? Fazer uma pessoa passar por Uma um lavagem estresse, cerebral. um estresse muito forte, até ela assumir uma personalidade diferente e fazer essa lavagem cerebral. Falam que a Ariana Grande... Ariana Grande, a Miley fez isso. Cyrus, A Katy Perry, a Rihanna. todas essas meninas da Disney, Lady elas passaram Gaga. por muitos processos de estresse. Por isso que eu acho que isso não é mentira. Não, real. Não, eu acho que tem processo de Demi, estresse Selena, porque Miley. a Disney, ela tem 1 bilhão de processos pra você trabalhar na Disney. Não, mas Minha e amiga- outra, amigo, tipo, por exemplo, umas coisas assim que são pesadas. Tipo, a Miley, a primeira menstruação dela foi no set de Hannah Montana. Mas é porque- E aí, mas é justamente por isso. eles não deixaram ela se limpar, ela tava chorando. E os diretores falaram assim, não, você tem que continuar gravando. Ela não teve, tipo, o processo da primeira menstruação dela de uma maneira, tipo, como uma menina... Mas é porque é um ambiente de trabalho abusivo. É, e exato. É extremamente... Assim, a Disney, apesar de ela ter todo esse mundo mágico, Felizes para sempre... É um grande merda. A Disney é horrível. É um grande lugar pra fazer uma galera que tá ali querendo que as pessoas produzam E muito que pra tá ganhar criando muito monopólio, né? dinheiro. Assustador o E tão monopólio da ganhando Disney. muito dinheiro em cima dessas pessoas. Então, tipo, imagina você ter 7 anos e ser colocado dentro de um estúdio, onde não é um estúdio qualquer, é o estúdio da Disney, que tem milhões de processos. Tem uma amiga minha que trabalha pra Disney, eu não vou contar aqui onde ela trabalha, como ela trabalha, mas ela tava me contando ontem sobre os processos de trabalho dela. Da Disney e como ela e o nível que ela tem assim de ter que compromisso e não fazer um monte de coisa, tem que pensar milhões de coisas para ela aparecer, para ela continuar trabalhando para Disney. Isso aqui no Brasil. Que eu fiquei abismado, assim. Eu fiquei pensando, nossa, sério? Sim, é isso. Tem milhões de processos. Então, imagina um adulto, uma pessoa de 30 e poucos anos que tá ali. Agora, imagina uma criança, 7 anos, que o pai e a mãe estão coloca toda a expectativa de você. Você é o arrimo de família. Cristina, Demi, Selena... Justin Timberlake, Michael Michael Jackson. É que o Michael Jackson não era da Disney. Não era Disney, mas Não, enfim. Mas família. sim. Que você é arrimo de família, que você tem que sustentar a família inteira, que seus pais não têm não dão nenhum tipo de apoio, só apoiam você a ir trabalhar e se matar, etc e tal, o tempo inteiro. Então é por isso também que elas ficam loucas, assim. Não, mas eu acredito no MK Ultra. Pior que Não, isso, sim. só a indústria de K-pop, né? Sim, exatamente. Eu acho que é mais pesada ainda. Isso eu tava ouvindo pela primeira vez sobre isso, assim, falaram que, tipo, são umas regras muito sem noção. Tipo assim, bizarro. se a sua parceira de
de grupo desmaiar no palco, você não pode parar pra ajudar. Você tem que continuar o show e foda-se, entendeu? Não, e fora os processos E elas não comem. Tipo, elas não podem engordar de jeito nenhum, porque tem que ficar com o corpo magrinho. E elas, é uma rotina de ensaio intensa pra caralho. De, tipo, desmaiar no ensaio e, tipo, o show não para. Não, e é um pré-processo muito horrível, assim. Eu não lembro muito bem quais eram, mas é, tipo, escravizador mesmo, Eu assim. sei que tem uma escola tipo, eles têm uma escola de celebrity influencer e tudo mais. Sim. E as bandas de K-pop são meio que, tipo, pescadas nessas escolas, assim, que Sim. tipo, formou uma turma, junta meia dúzia de garota, vai produzir um grupo, e assim, ralando até o grupo fazer sucesso. Aí se não fazer sucesso também, aí é colocado de Foda-se. escanteio e isso acontece. Tipo, São produto. São 10 bandas ensaiando ao mesmo tempo. Aí uma faz sucesso, as outras 9 não fizeram, são descartadas. Tipo, e as pessoas piram, se matam, uma coisa meio doida. Teve o cara de uma boy band de K-pop que se matou. Se matou. Vários já. Há até um comportamento que, se você parar pra pensar, assim, tipo, não é passando pano pra fã, mas... Sabe, como é que os fãs vão ter um outro comportamento sobre as pessoas que estão sendo artistas se a indústria não tem, né? Sim. Tipo, é um negócio muito mais... lógico que a gente pode amenizar isso. E a gente deveria amenizar isso. Mas... Tipo, é um processo que não depende só da gente. Assim como, por exemplo, a indústria da carne não depende só do veganismo, sabe? Sim. É tipo, é bizarro que a gente é tanto e a gente banca essas indústrias, só que a gente não tem poder nenhum sobre a manda nada. mudança Mas sobre elas. não precisa ir muito longe. Por exemplo, a história da Cristina, quando ela deixou de ser a estrela pop pra ser, tipo, o que ela achava que era mais condizente com a imagem dela e tudo mais e tal. Tudo que aconteceu na carreira dela, de, tipo, assediada pela mídia, sendo tratada como puta e não sei o quê, todo esse rolê que aconteceu foi um rolê orgânico, né? Aconteceu porque foi o comportamento da época das pessoas. E não sei se todo mundo assistiu ou tem a referência no Miley The Movement. Ela usa essa estratégia, tipo, o que aconteceu com a Cristina, ela transformou em estratégia de divulgação pro conteúdo. Então, assim, ela sabia, tipo, algumas coisas, ela sabia o momento-chave dessas coisas de, tipo, acontecer o que quer que seja. Tanto que a performance de Blur Lines com o Robin Thicke, ele não tinha 100% de noção do que ela faria. Mas ela já tinha na cabeça dela exatamente o que daria o Existe essa Buck. performance? Eles mostram no My The Movement, tipo, o ensaio de como isso estava sendo feito. Então, assim, tanto que Os dois cantaram junto? Eu nunca vi isso, depois eu vou ver. Eu no VMA. Do VMA. É a Miley. Tá. Tô achando que você tá falando da Cristina Aguilera. Não. E aí, tipo, ela usa a estratégia de... Ela usa a estratégia... Tipo, ela usa o que aconteceu com a Aguilera como estratégia de divulgação pra garantir que o hype do bizarro, de alguma forma, comece a vincular nela e as pessoas comecem a consumir mais ela. Sim. E foi exatamente o que aconteceu, sabe? Hoje em dia, a preocupação com as pessoas não é do tipo... Não vamos passar coisas que não existem. É um rolê de... Tá, vamos ver até onde isso vai. E por que isso vai desse jeito. Eu achei até curioso, inclusive, eu adoro acompanhar essas coisas de música pop. E tava um tweet falando sobre a Ava Max. Que é uma mina dessas que acabou de... Tipo, a mina acabou de lançar. E aí é muito engraçado porque, assim, a mina é loira, branca, padrão, linda. Magra, cantando uma música sobre, tipo... você já se sentiu um deslocado por sentir que você não é acolhido? Do tipo... Gata... Quê? Sabe? O que você passou na sua vida, menina? Não, e eu acho que, assim, é muito isso. Porque a gente pega gerações passadas que fizeram músicas falando sobre... empoderamento. A própria Cristina com Beautiful. E Can't Hold Us Down. Tipo, Can't Hold Us Down. Kesha com, tipo, We Are Who We Are. Lady Gaga com Born This Way, sabe? Músicas que tiveram um propósito e viraram um hino pra gerações em função de abordar uma verdade. E agora... Agora virou fórmula, sabe? Do tipo, eu preciso ter uma música pra empoderar geral. Agora virou o RuPaul's Drag Race na VH1. Que você precisa ter uma música dessa... no seu repertório agora. E eu acho muito engraçado que as fanbases agora elas estão virando meio que, tipo... cantoras estão... as novas cantoras estão seguindo fórmulas e moldes de cantoras antigas e fazendo trabalhos muito parecidos porque elas querem ser, tipo, a nova fulana, a nova Beltrana. Por exemplo, a Ariana foge do lance de ser a nova Mariah, como sempre falaram dela. A Demi sempre fugiu da questão de ser, tipo... embora muito fã de ser a nova Cristina.
A Miley nunca aceitou ser, tipo, a nova Britney ou coisa do gênero. E eu acho que... A Gaga nunca de ser amadora. Exato. E ainda tentam muito, né, encaixar isso do tipo, é a nova fulana. Mas tem muita gente que usa disso pra do tipo, eu quero ser a nova fulana porque quem gostava da fulana vai ouvir, vai identificar e vai querer consumir meu conteúdo. Eu acho que hoje em dia é massificado. É culpa de gravadora, né? Total, assim. Tipo, eu acho que é mais a gravadora do que das próprias cantoras, Sim, você não acha? Com certeza. Total, né? Porque, né, você tem que... Hoje em dia, você não tem mais o acordo de fazer um CD. Você tem lançar singles, dos seus singles pra funcionar, você tem um EP, do EP pra você funcionar, você vai ver se você lança um CD. É muito triste a nova fórmula do mundo pop. E é um negócio que assim, tipo, beleza, se seus 2 singles seus não funcionaram, gata, procura o trabalho. E eu acho isso muito triste. Porque, Eu vou ser a bicha fã da Madonna agora que fala assim, na minha época... Não, mas era tão bom a época de quando, tipo, você ouviu um CD inteiro da sua cantora, né? Tipo, agora não funciona mais assim. Aí vem 250 singles pra ver se funcionam. Aí quando lança um CD, um monte de não gente tem nova, mais single. Os singles não estão lá dentro, os singles que você ouviu a primeira vez. Aí, tipo, era tudo uma grande bagunça. Eu tenho toque com música pop, gente. Todos os singles lançados não tem absolutamente nada a ver com o álbum. E aí você fica, tipo, qual é o conceito? E aí, tipo, agora são tipo assim, 4 ou 5 mega produtores que dominam o mundo pop. E aí as músicas, por exemplo, de Zara Larsson e Bibi Rexha são as mesmas músicas, praticamente. E pra mim, elas são a mesma pessoa, você não consegue diferenciar até elas lançarem alguma coisa maior. Porque as músicas que começam a tocar na rádio são todas iguais, praticamente. Os primeiros singles. Aí quando elas lançam, tipo um CD, e aí tem todo um conceito por trás, você consegue diferenciar finalmente. É que virou muito tabelado, porque assim, são as grandes, tipo, as grandes divas, que aí entra Madonna, Cher e tudo mais. Aí vem as novas divas, que entra Britney, Christina, J.Lo, lá. Pink até. Aí vem as divas mais jovens, que aí vem, tipo, Ariana, Miley, Selena, Demi. Aí vem as divas teen. E aí vem as divas indies também, que aí vem, tipo, Halsey, vem Billie Eilish, que virou agora também, Sim. né? Tipo, meio divinha, assim. A Billie Eilish, né? E eu acho isso muito, muito engraçado, que virou meio que, tipo... meio escola de mutantes, agora é meio escola de divas, sabe? Do, tipo, Sim. Se você quer ser diva de tal nicho, você vai ser de tal jeito, porque aí o nicho vai te receber bem e você estoura e faz sucesso. E eu acho que isso também traz um pouco da... Porque assim, tentando ser único, mas cai no mesmo enredo de parecer a mesma coisa e ficar massificando uma coisa que não funciona. Eu acho meio bizarro. E aí, alguém tem agora alguma coisa pra falar sobre o tema, fãs tóxicos? Vamos deixar um recadinho final das POCs? Puxar as orelhas das POCs, igual a gente sempre faz? E dar as dicas das POCs também. Sim. Quem Vamos começa lá. com o recadinho? Eu vou dar um recadinho aqui, ó. Se você... Vamos aproveitar, né? Mais aproveitar do que ficar nessa guerra infinita de quem é melhor que quem, porque... A música e Drag Race e os filmes e estão tudo aí pra gente, tipo, aproveitar, pra gente gostar, pra gente aprender, pra gente experimentar coisas novas e não ficar nessa eterna guerra de quem é melhor que quem, porque, na verdade, elas não estão disputando, elas estão querendo um lugar ao sol. Se você é fã de uma cantora, não fica... Não vai tentar puxar o tapete da outra. Vai exaltar a sua cantora, porque ela precisa pagar as contas dela no final do dia, viado. Vai lá, alimente ouve as músicas. A sua cantora. Isso. Alimente uma Tina Shea. Isso. E, tipo... eu nem vou dar aqui o recado de, tipo, não seja gordofóbico, não seja racista, porque eu acho que se você ouviu esse episódio até aqui, você já pegou esse recado, né? Pelo amor de Deus, a cultura do shade, vamos deixar claro de novo, não tem nada a ver e ela não precisa ser esse eterno esgoto de gordofobia, de racismo, de transfobia que a gente vê por aí. Vamos aproveitar o que a gente tem, porque... Pensa bem, olha só, a gente tem, tipo, um programa... de drag queens, de pessoas que a gente consegue se relacionar hoje em dia, a gente consegue se enxergar na história de um dos participantes. Não é mais aquela coisa dominadora do heterossexual em um reality show. Não, a gente tem programas com gays, com histórias diferentes. As histórias vão ser sempre diferentes da nossa. E também muito parecidas. Então, vamos tentar... aproveitar, ao invés de ficar criando essa guerrinha e essas rixazinhas, porque elas não levam a lugar nenhum. E é isso. Posso ir? Pode.
Acho que o primeiro e mais importante é o seguinte. Quando a gente tá falando de mulheres performers ou drag queens que performam feminilidade em algum aspecto, perceba o quanto é errado a maneira como a gente exige dessas mulheres. Ou de homens que performam feminilidade de alguma forma. E isso diz muito a maneira como a gente entende o papel da mulher nos mais diversos aspectos. E o papel da mulher não tá ali pra servir ninguém. E nem do homem que performa como mulher. Então, acho que assim, se você tem alguma coisa a dizer sobre peso, sobre beleza, sobre qualidade de trabalho ou coisa do gênero que você sabe que passa por um ponto muito mais ofensivo do que, de fato, construtivo, Engole. pense direito antes de fazer e, de preferência, não faça. Não faça. Isso, várias cantoras já falaram já. Que elas leem os comentários que estão sendo feitos, elas têm noção do que as pessoas estão falando, principalmente, por exemplo, em temporada de award show, premiação, coisa do gênero, elas leem o que está sendo falado. Então, assim, o que você está falando sobre elas ou já sabem, ou estão lendo, ou estão sabendo junto com você a partir do momento que você fala alguma coisa ruim. E isso influencia a carreira de muitas pessoas, assim. Tem várias histórias aí que falam sobre anorexia, sobre excesso de plástica, sobre depressão, ansiedade ou coisa do gênero que essas mulheres e artistas passam em função de comportamento de fanbase. Então, assim, se a gente quer consumir uma coisa legal, quer passar as palavras adiante, quer ter essa representatividade tão boa pra gente, a gente tem que entender que a gente tá falando com pessoas. E à medida que a gente fala com pessoas, a gente precisa ter respeito, educação na hora de falar sobre tudo isso. Então, assim, não esqueçam que são pessoas atrás de todos os trabalhos que você acompanha. Isso. É, e eu só acho que pra você gostar de alguma coisa, você não precisa odiar outra. Tem muita Amém. coisa pra você fazer, pra ouvir, pra assistir. E não precisa desmerecer o trabalho de outras pessoas só porque ela tá, tipo, disputando alguma coisa que só existe na cabeça de fã. Porque acho que a indústria, ela é suficiente pra todo mundo. E não precisa atacar outras pessoas só porque ela tá concorrendo com a sua fave. Eu acho que concordo com tudo que foi falado aqui. Eu acho que muitas vezes quando a gente briga demais por uma pessoa que a gente gosta, assim, é porque a gente tá se espelhando naquela pessoa ou tá projetando alguma coisa que não está acontecendo na nossa vida naquela pessoa. Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes quando eu tava passando por vários problemas pessoais, assim, de ordem pessoal gravíssimas. E eu ficava arrumando bem muita treta na internet por causa de diva pop, por causa de banda, por causa de artista, programa de televisão. Enfim, isso já aconteceu muitíssimo comigo. Então você pensa um pouco se você não tá escondendo algum sentimento seu com isso, entendeu? Porque isso é bem importante, a gente tem que perceber isso também na nossa vida. Tá? E vamos lembrar que a internet não deve ser usada. Não é uma terra sem lei. Não deve ser usada como desse jeito que a gente vê as pessoas usando, comentário do G1, fã de Bolsonaro, bot. Lembra dessas coisas que a gente tanto critica e odeia? Não é pra ser usado desse jeito. As coisas precisam ter consequências. Então, pensa muito bem antes de fazer qualquer coisa. Porque acho que daqui pra frente isso vai começar a ter um peso maior. Precisa ser tomado ser dado um peso maior às coisas que acontecem dentro da internet. Porque não é certo. Pessoas tiram as vidas por coisas que leem na internet. Então, é responsabilidade que a gente precisa ter. Sim. Foi. Vamos pra dicas? Vamos. Bora. Quem começa? Eu vou começar então. Começa aí, José. Vai roubar minha dica. Eu vou indicar a Capitã Marvel. Ah, tá. Pelo amor de Deus, filme maravilhoso. Sim. É muito bom você ver, tipo, uma heroína mulher na tela e que ela não tem um romance envolvido, que ela não é sexualizada. Ela é só, tipo, foda pra caralho e é muito bom. Vão ao cinema e assistam. E eu vou indicar uma thread no Twitter, que é a seguinte: por que a volta dos Jonas Brothers levará ao impeachment de Jair Bolsonaro e à morte de Justin Bieber? Maravilhosa. Eu amo essa thread. É só isso que eu vou falar. Mas enfim, coloquem Bolsonaro e Jonas Brothers no Twitter que aparece. Perfeito. Então, eu queria só adicionar algumas coisas da Capitã Marvel, que assim, gente, é um filme que ele acerta em tantos quesitos e ele faz paralelos tão fodas com um monte de coisa, com um monte de assunto recente. E a trilha sonora, porque o filme passa nos anos 90, é inteiro de música dos anos 90 e eu sou putinha dos anos 90, né? E assim, eu tô apaixonado, porque, tipo, é só música de mulher dos anos 90. Então tem, tipo, No Doubt, tem TLC,
Tem Courtney Love. É alguém da nossa idade que estava lá, É, da o minha idade, sonoplasta. talvez, né? Então, tipo, cara, é um filme que acerta em vários aspectos. É uma trilha sonora só de mulher. Tem um homem branco hétero, o resto é tudo, tipo, ou homem negro, ou mulher negra, ou alienígena, ou gato. E aí tem um homem branco hétero, caralho. É isso que a gente quer. Gente. Então, assim, a gente aprendeu que, ó, nem filme de super-herói a gente precisa mais de homem branco hétero, tá? A gente não precisa mais deles, porque agora a Show gente tem... Super-Homem. Apesar Show que eu te Super-Homem. amo, Super-Homem, tá? Capitã Marvel é muito foda. Eu quero indicar o álbum da Sigrid. Eu não sei se é Sigrid ou Sigrid que fala, talvez seja Sigrid. O Sucker Punch. A Sigrid é uma cantora, tipo, muito fodinha, assim. Ela é meio dessas divinhas indies. Ela até lembra a Avril Lavigne um pouco, tipo, com o cabelo e tal. Muito branca, essas coisas. Que agora ela foi substituída mais uma vez, Foi né? mais uma vez. E o álbum dela tá muito, 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 muito bom. Então, ouçam ela. Sigrid. Quem vai? Eu falo, então. Eu vou indicar aqui na minha dica da POC duas coisas. Eu vi... O primeiro é o novo CD da Dido, depois de 6 anos. Ai, A Dido lançou um CD. Ela vai fazer show em Londres quando a gente vai estar em Londres pro show dos Spice. Eu tô cogitando comprar. Nossa, tá bom. Não me fala isso, que eu não tenho dinheiro pra... Gente, eu tô tão falida, cara, dessa história das Spice. Enfim. Olha, então, aí... O novo CD da Dido, maravilhosa. Escutei muito essa semana que passou. Foi minha playlist depois do carnaval. Foi lançado na quarta, eu vi na quinta. Que ela tinha sido lançada. Eu fiquei quinta, sexta hoje escutando. Vale muito a pena. Se você gosta de Dido, tem essa memória afetiva Bichas com ela. dos anos 90. Vai lá e escuta. E a segunda é que tem um podcast em inglês, que a gente se inspira nele, inclusive somos Inspired, mas ele é bem legal, que é o Food for Thought. A gente se inspira sem querer, né? Porque a gente sem descobriu querer. depois. Até o tom rosa a gente descobriu depois. Exatamente. Food for Thought, que eu descobri depois que thought é tipo puta. Tipo, de, tipo, de... é puta. Ah, tá. E tem um deles, o George, ele escreveu um tweet muito maravilhoso, que eu não retuitei, eu vou retweetar depois que acabar o programa aqui, que ele fala o seguinte, que tipo, os homens brancos, héteros, cisgêneros, eles escreveram distopias, tipo 1984, mas eles esquecem, por exemplo, que por causa do estilo de vida deles, milhões de pessoas vivem numa distopia no mundo inteiro. Sim. E aí achei esse tweet incrível, vou retweetar porque ele é foda e esse podcast também é foda, se vocês quiserem. Vocês conseguem entender inglês falado rápido, cheio de gíria, vai lá e escuta. Eu não consigo entender metade do programa, tá? Só pra vocês entenderem. Eles são muito, muito parecidos com a gente. Muito, né? Muito. Eles são explícitos também. Um dia vai ter esse featuring. dia vai ter. Eles falam 38 vezes mais de sexo do que a gente fala. Exatamente. Um dia a gente vai ter esse featuring, se Deus quiser. Se Cher quiser. A minha dica das POC vem primeiro o Anderson Vieira. Ele é um youtuber brasileiro, inclusive. E ele fala justamente sobre a cena da música pop nacional e internacional. E eu acho que ele é meio que aquele trabalho que os VJs da MTV faziam, sabe? De falar sobre a cena que tá acontecendo. Ele fala isso de um tom muito legal e, assim, diferente dos alguns outros youtubers, ele não é aquele cara afetado que, tipo... tá, sei lá, gritando, super empolgado. Ele fala no tom dele, do jeitinho dele, assim. E eu acho o canal dele ótimo porque ele explica, tipo, desde tretas de diva pop, a desenvolvimento no mercado, conta a trajetória dessas cantoras. Ele sempre faz um trabalho muito rebuscado, assim. Eu acho que é muito foda o que ele faz. E uma outra dica que eu ia dar também eu tô numa vibe muito mais R&B, indie, nesse sentido, porque são as vibes que eu tô ouvindo mais. Primeiro a Chloe e Hailey, que são... sim. São amadrinhadas, né, pela Da Beyoncé, que eu acho que vale muito a pena ouvir. Principalmente ouçam a versão de Everywhere, da música delas, do Kids Are Alright, ao vivo no programa daquele gordinho loiro gostoso, esqueci o nome. James Corden. James Corden. Ouçam a versão de Everywhere de lá, porque, assim, pra mim foi o que me fez apaixonar por elas completamente. E uma que tem sido muito conversada desde o Grammy e tudo mais é a Her. O Felipe tá me mostrando aqui que ele também tava pesquisando. Não, eu imaginei que você ia falar dela. Eu imaginei. Que eu acho ela perfeita, assim. E eu acho muito legal quando o conceito acontece em cima do artista, sabe? Do artista que
que não quer revelar o próprio nome, ou tem essa coisa do nome que as pessoas não sabem, mas torna isso divertido. Eu acho isso legal. Nossa, ela é muito Inclusive, foda. quem quiser procurar também por Who is Fancy, ele é um artista que teve toda essa promoção com conceito. E eu até expliquei sobre ele aqui no POC de Cultura, inclusive. Que eu acho que são referências legais. Mas a Her, o trabalho dela é incrível, e merece É ser muito ouvido. foda. É isso? Isso, gente. Temos. É isso, gente. Obrigado, pessoal, por terem Obrigado. ouvido até aqui Mais de uma novo, vez. mais uma vez. Se você tem alguma coisa pra falar, algum recadinho amoroso, reclamação, um pedido de emprego. Mentira, pedido de emprego não. Manda um e-mail pra gente, pocdecultura@gmail.com. Repetindo, pocdecultura@gmail.com. E Mandem e-mails mesmo, gente. Manda e-mails A gente quer fazer outro especial de e-mails. Sim. mensagens também, qualquer rede, Mensagens tá nas aí redes sociais, disponível. a gente A sempre gente ama quando responde. vocês marcam a gente, que vocês estão escutando a gente. É muito importante pra nossa divulgação também. Sim. Ajuda nós, divulga Sim. que você tá ouvindo a gente. Sim. E a cada comentário que vocês fazem também no Instagram é super legal sobre No o que vocês estão Twitter, achando, muito foda. como vocês estão ouvindo. Pra gente é um feedback maravilhoso, porque isso só faz com que a gente, queira É isso. aprimorar cada vez mais. Amamos vocês, pessoal. Beijo. Beijo. Obrigado, Beijo, Pox. gente. Até semana que vem. Beijos.